Começa agora, Bodycast, um bate-papo descontraído e diferenciado para você que está sempre na luta contra a balança. Bodycast, um oferecimento Growth Suplementos. Bodycast. Que isso, Igor? Olha aí. É do 99 vídeos. Não, ela tá perguntando o link que eu mandei. Ah, tá. Ô, moleque mongol, velho. Igor, você não tem o que fazer, não, É cara. o reino animal. Gente, esse menino não tem o que fazer. Não. Por isso que eu tô gravando aqui, essa bosta vai se fuder. Brincadeira, tá? Ai, mano. Mais engraçado é os gambá. O mais engraçado é os gambá na árvore. Gente, Não, por que não primeiro. começou isso ainda, pelo amor de Deus? Não, Porque já a começou, Gabriela tá baixando. O jacaré, no celular. o jacaré. Tá baixando o que, santo? Porque tá demorando, Grava hein? isso, gente. Grava isso, Viu? pelo amor de Deus, pra ser a introdução, Você velho. parece a Começa a gravar então, Igor. Começa a gravar. Vocês parecem uns velhos, já tô gravando uns 10 minutos, velho. Porra, Ah, é? para de falar, gravar. É que a gente não sabe lidar com essas coisas, Igor. Calma, cara. Ô, Tem que ô, ter Para de paciência. pedir pra gravar. caralho. Parece minha mãe pedindo pra ensinar uma Nossa, coisa que pra ela, velho. a risadinha que o Nirlão deu agora é tipo assim, super sem graça. Quando a pessoa dá um fora. Desculpa se minha risada é sem graça. Desculpa pra ser Aí. espontânea. Desculpa se eu não sou espontâneo. Se eu não sou autêntico. Desculpa se eu estou aqui sendo um ator. Uma representando. lacuna, uma pequena lacuna. Ô, Igor. Ai, verdade, não. Nossa senhora, até de nada vocês estão rindo, velho. Que droga é essa que vocês andam usando? E o pior é que eu quero Igor, rir você também. entendeu, né? Você entendeu, né? Que eu tô rindo. Daqui a pouco Fala eu tô aí. assim. Me fala que droga é essa aí que vocês estão usando, porque eu vou passar longe. Vocês são muito leves, velho. Nossa. Véi, eu tô olhando. Não sei eu tô quem que é no- mais lesado. Velho, Bianca eu ou tô no Nilon? WhatsApp Bianca ou aqui. Nilon? Abrir a pauta, sério, eu nunca abro a pauta pra gravar. É por isso que Sempre vocês abre. ficam fugindo da pauta. Um monte de É sempre por isso que o abre. programa Então, fica a gente tá bom, fugindo. seu pombo. Não é nada. Cara, fugir da pauta não é o problema. O problema é queimar a pauta, como eu falei. E a gente queimou pauta várias vezes. É no- isso, você só queima um verdinho. É empolgação. Eu não queimo verdinho, não. Eu não gosto de maconha, velho. Não. Por isso. O único tipo de droga que eu gosto é que promove anabolismo. Eu. Eu gosto, pode deixar que sobra, é de Deus. Ele que fez. Então tá. Então vamos lá, vamos falar de coisa séria. Eu sou o Nirlon. Você operou? Você pode comer isso? Eu sou a Bianca, da página Era Uma Vez 60. E a primeira vez a gente nunca esquece. Opa, aqui é o Igor e. No GH tudo pode. Tamo indo. E aí, galera, eu sou a Verônica Corrana. E cuidado, hein, ex-gordinho, você vai voltar a engordar. E hoje nós estamos aqui com participações especiais daquele que sempre fala que a regra é clara, o Arnaldo. Com certeza, né? A regra é clara. Arnaldo de Macaé, tamo aí, sofrendo um pouquinho nesse início. E hoje somando aqui na nossa cota, junto com o nosso amigo Igor, a cota dos ex-gordinhos não operados, a Gabi. Oi, gente, tô aqui. Prazer. E a frase que eu mais gosto, que eu trago desde que eu comecei com isso, é: livre-se do que não te faz bem. É isso aí. E se é pro bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que está começando o Bodycast. Muito bem, galera, esse é o Bodycast número 3 com o tema Sou Novo Nisso e Agora. Para todos vocês que estão passando pelo processo inicial da cirurgia ou para vocês que começaram uma dieta, uma reeducação alimentar e está em pleno processo,
Hoje nós vamos lembrar aqui momentos nostálgicos dos inícios da dieta líquida e pastosa e etc. Com o nosso querido convidado aqui, Arnaldo, da Regra Clara. E vamos também falar sobre... Merda. E vamos também falar sobre o emagrecimento com RA, reeducação alimentar, exercício físico, a Gabi. Então espero que possamos agregar muito para vocês. E o início da dieta, como é difícil, ou mesmo o início dos primeiros dias da cirurgia. Arnaldo, acrescenta aí pra gente, cara, você que tá vivendo isso agora. Eu, por exemplo, já tenho 5 anos e um pouquinho de operado. Eu não tenho mais isso tão fresco, esses primeiros dias. Como tá sendo? Como que você pode descrever isso aí? Cara, nem fala, é uma turbulência total, né? Porque por mais que você venha se preparando antes da cirurgia, aquela tensão, aquela ansiedade para fazer, quando você acaba, tem alta, vem para casa, aí começa o sofrimento, né? E já passei um pouquinho da fase líquida, tô na pastosa agora, mas ainda continua, né? Até você chegar naquela branda ali que você começa a comer alguma coisa, você continua a sofrer, mas é um sofrimento bom, né, cara? Pô, assim, em 26 dias você emagreceu 18 quilos, você para pra pensar, pô, sofri pra cacete na dieta líquida, mas tô ficando maneiro, né? Aqui, Arnaldo, como que foi seu primeiro mês? Como que você se sentiu, assim, seus pensamentos, sua ideia sobre a cirurgia? Então, nem cheguei nos 30 dias ainda, tô com 26 dias hoje. Os primeiros 15 dias foram os piores, né? Porque você começa a pensar, pô, será que vai dar certo? Será que ferrou, já fiz e agora? Então até você reorganizar, né? Eu acho que é reorganizar, na verdade, as ideias, né? Você fica pensando, pô, o que eu vou fazer? Não conseguia tomar a sopa, o caldo da sopa, a água da sopa que a nutricionista mandou. O caldo do feijão. A famosa água suja, né? A famosa água suja. O caldo do feijão coado 3 vezes também não descia. Começava a ter enjoo, hoje eu não consigo nem olhar. Mas passei tomando suco, água de coco também enjoei. E estamos aí. Arnaldo, e quando você voltou da anestesia, do centro cirúrgico? Boa, Bia, boa. Seu primeiro pensamento, você lembra? Lembro. Eu lembro que eu operei, entrei pro centro cirúrgico, era 9 horas da manhã. Saí da mesa de cirurgia, era quase 11 horas. Me deixaram na sala de recuperação pós-anestésica ali, lotada, cheia de mulher que acabou de ganhar neném, reclamando que queria ir pro quarto. Mas eu estava relaxado. O único pensamento foi de agradecer mesmo pro universo aí. Uma coisa que a gente vem buscando, né? Quem já fez sabe que não é fácil esse processo antes da cirurgia, uma porrada de exame, uma porrada de coisa para fazer. Então foi um sentimento mesmo de agradecimento. E depois começou uma certa agonia, porque eu fiquei de 9 da manhã às 5 da tarde, porque não tinha vaga em apartamento, nem em enfermaria, nem em lugar nenhum dentro do hospital. Deixa eu contar para vocês. Você sabe qual foi o meu primeiro pensamento? Compartilhar com vocês. Isso. Eu acordei, eu lembro que eu abri os olhos, botei a mão na barriga assim e pensei, caralho, ela ainda tá aqui, velho, eu não tô magra. Puta que pariu. Não, minha filha, você não foi pra oficina mecânica, não. Pois a gente fica tão focada nessa parada de emagrecimento, né, que a gente não sabe que é, na verdade, um processo. Não, a gente sabe, mas não é entrar gorda e sair magra. É interessante isso, né? Não é uma cirurgia plástica, é um processo de mudança. Olha, eu lembro, isso é uma das coisas que eu lembro bem, e o meu primeiro pensamento, quando eu acordei lá da anestesia, eu tava sentindo muita dor. Eu senti muito também. Um enjoo. Eu olhei assim, eu pensei, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi: que merda eu fui fazer da minha vida? Eu também pensei a mesma coisa. Quando eu senti a dor, velho, eu falei, não acredito. Me aplicaram morfina. Eu também. Não me aplicaram porra nenhuma, me deixaram lá me fudendo. Sentindo vomitando depois um troço verde lá, velho. Exorcista. Parecia aquelas amoeba, tá Exorcista.
A moeba. Tiraram o demônio da tua barriga. Não, eu pensei, eu até compartilhei depois com a Cecília, eu falei assim, a psicóloga, nossa, Cecília, foi uma sensação tão ruim, porque eu botei a mão na minha barriga e pensei, caramba, ela ainda tá aqui, eu ainda sou gorda. Então foi aquele momento de estalo. A cirurgia não é tudo. Depende agora de você. Sabe? É só você fazer assim. Que eu volto. Meu sumo, Deus, né? Porra. Momento de estalo, gente. E, Arnaldo, como que foi mais ou menos sua dieta? Você teve dúvidas, cara? Você teve aquela coisa que você falou assim, caraca, eu queria muito saber se eu posso fazer isso, se eu posso fazer aquilo. Eu, por exemplo, uma coisa que eu tive foi medo de mascar um chiclete, um Trident que não tem açúcar, tem nada aquilo, né? Eu fiquei com medo, sabe? Porque eu falei, vai que eu engulo esse troço, esse negócio vai pro meu estômago, posso até morrer, sei lá. Eu tive algumas dúvidas, assim, eu lembro que eu tive algumas dúvidas. Você teve muita dúvida? É porque hoje também é um pouco mais fácil, né? Tem os grupos pra apoiar e tal, na minha época não tinha. Mas como que foi isso aí, em relação a isso? Assim, é uma loucura, né, cara? Porque hoje realmente é mais fácil, tem grupo no WhatsApp, tem grupo no Facebook, tem grupo por tudo quanto é canto. E ao mesmo tempo que é bom, acaba te atrapalhando, porque você recebe uma prescrição da sua nutricionista, que no caso da minha é super limitado, ela não deixa nada. E foi como você falou do chiclete, eu mandei no WhatsApp pra ela. Pô, posso chupar uma bala daquela Valda? Aí ela pega e me responde não. Você acaba olhando no Face, nos grupos de WhatsApp, pergunta pro pessoal e, não, eu posso, eu fiz, que não sei o que, a minha liberou. Então essa falta também de parâmetro aí, de ter protocolo, a gente sabe que dieta é individualizada, né? Mas nesse primeiro momento eu acho que teria que ter alguma coisa mais com certo parâmetro, entendeu? Bem mais próxima uma do outro, porque é uma dieta igual, né? Você vai fazer líquido, então tem que ser líquido para todo mundo. Vai fazer pastoso para todo mundo. Agora você fica perdido, né? Cada nutricionista usa seu padrão. E tudo que eu perguntava pra mim é não. Até hoje nada é não. Entendeu? A grande verdade é que poderia ser muito menos fresco do que é, tá? Eles exageram na frescura. Isso traz até certos erros aí. Podia ser bem mais fácil. Por exemplo, a demora na liberação de lactose, cara. Isso gera intolerância à lactose em muita gente a partir daí, entendeu? E essas coisas sim poderiam ser trabalhadas. Olha, eu tenho que contar uma coisa aqui que eu fiz quando eu tinha mais ou menos uns 20 dias. Eu tava na dieta pastosa, tava fazendo tudo direitinho, certinho e tal. Aí eu falei, pô, eu vou... Aí tinha um tablito no freezer, cara, que tava não sei quantos dias já. Aí eu olhei assim e falei, sabe, eu tô fazendo tudo certinho. Esse tablito é pastoso mesmo? Vou pegar essa porra aqui e vou me parabenizar pelo que eu tô fazendo direitinho. Peguei aquela porcaria daquele tablito Minha nossa. E nada, não me deu nada, cara. Nossa, me dá um dumping maligno. Só de imaginar eu já começo a passar mal. Eu comecei depois de um tempo também a consumir aquele achocolatado Gold. Hoje em dia eu nem achocolatado consumo, mas eu tenho certeza, cara, que isso foi uma das coisas que amenizou em relação a ter dump. Eu não tenho dump com coisa doce, por exemplo. Entendeu? Pra mim, assim, é lógico, gente, que isso é algo empírico. Inclusive, eu já fiz um post sobre isso há muito tempo. Nos grupos, pesquisando, né? A opinião lá, como que foi em relação a isso. Mas, pelo resultado, assim, da resposta da galera, confirmou mais ou menos o que eu já imaginava. Quanto mais tempo você fica restrito a certas coisas, mais você... tem intolerância a elas futuramente. Quanto mais tempo você fica restrito a açúcar, por exemplo, mais você vai ter intolerância. Quanto mais tempo você fica restrito a lactose, mais chance você vai ter de ter intolerância. Você vai ter dumping com mais frequência e com mais facilidade, etc. E todas as pessoas que alegaram ter dumping, alegaram também que tiveram muito mais tempo de restrição do que as pessoas que alegaram não ter muito dumping. Pode ser que isso não seja uma verdade total e absoluta, porque não tem uma comprovação. Foi uma pesquisa e eu fiz um resultado dessa pesquisa baseado no que as pessoas responderam. E era algo que eu já desconfiava. Mas eu ainda continuo acreditando nisso. Por isso que eu acho que poderia ser muito menos fresco, entre aspas, aí, a dieta de um recém-operado
do que é. Eu, por exemplo, não segui muito o que a nutricionista passou. Eu fui também pela opinião do médico e opinião de outros pacientes, amigos, né, que já tinham feito. Por exemplo, eu incluí gelatina na minha dieta. Pela minha nutricionista, não teria. Entendeu? Tanto que eu fui nela 2 vezes e falei, nunca mais vou no nutricionista na vida. E foi o que aconteceu. A partir daí eu me inspirei em estudar e aprender para fazer por mim. Quer ver outra coisa? Caramba, esqueci agora o que eu ia falar. Que bosta, odeio quando isso acontece, cara. Ô Melon, rapidinho. A minha irmã, ela tem 10 anos de cirurgia e ela ainda tem dumping. Só pra constar. Não, sim, eu tenho dump também. Só que, tipo assim, por exemplo, comparar eu e a Verônica, que a gente costuma conviver mais, ela vai ter 8, eu vou ter 1. Velho, eu muito dano. Ela sabe o que pode ou o que ela não pode comer. Tem coisas que ela fala assim, eu quero um pedacinho muito pequeno. Se ela comer uma garfada a mais, ela cai. Uhum. Mas conforme o tempo vai passando de cirurgia, você vai sabendo o que você pode ou não comer. Que nem eu sei que com doce, se eu comer metade de uma, tipo assim, 3 pedaços de chocolate, 3 bombons, já tô passando mal. 2 bombons, já tô passando mal. Eu como uma caixa de bombom. E o não passa mal. Eu como uma caixa de bombom. Cara, eu dou bolo de doce de leite pra minha irmã, pra ver ela caindo. É muito legal. Mas eu lembrei que Nirlon, eu ia... Você comentou uma coisa aí, é verdade. Por exemplo, no fim do ano agora que eu barbarizei em doce, eu não tive tantas crises de dumping quanto eu tenho quando eu fico um tempo sem doce e vou comer, lixar, por exemplo. Uhum. Quanto mais você restringe, pior fica, assim. Pelo menos é o que acontece com a maioria das pessoas. Eu lembrei assim, que eu acho que além de tudo, Nirlon, acaba levando também as pessoas a cometerem erros desses mais grotescos que a gente acaba vendo aí, né? Porque essa alta restrição de não pode nada, você não pode chupar uma pastilha ou uma bala sem açúcar, porque você está agoniado ali na dieta líquida. Então o cara às vezes dá um surto, vai lá e mete o pé na jaca e acaba fazendo besteira, tem que voltar para o hospital, por causa das consequências que dão, né? Então, se facilitasse isso aí, de repente, para os pacientes no início, com coisas que a gente sabe que podem, que não vão trazer nenhum prejuízo, eu acho que seria mais fácil, né, dessas consequências acontecerem aí. Com toda certeza. Só que, infelizmente, acontece muito erro da parte de nutrição e etc. Infelizmente, cara, eu tenho uma certa implicância com isso, mas é a grande verdade. O que eu ia falar antes é do whey protein ou uso de proteína, albumina, seja o que for, desde o primeiro dia. O meu médico sugeriu que eu usasse, a nutricionista não. E eu usei, é óbvio que eu usei, porque eu não sou tão idiota. A partir do momento que eu comecei a ler, eu vi que a base inteira da minha dieta ia ser só carboidrato. Por exemplo, você sabe dizer mais ou menos a base da sua dieta líquida, ô Arnaldo? Se eu conseguisse ingerir o que ela tinha passado, seria realmente carbo, né? Porque é o que estaria introduzindo ali de nutrientes, né? Naquilo que ela tinha prescrito. Fala mais ou menos aí o que você estava consumindo assim, nesses dias. Então, ela mandou fazer a sopa, colocar um pouco de massa com todos os legumes, verduras e tomar aquela água ali. Gatorade, água de coco, suco. Isso não tem nada. Gatorade é carboidrato, suco é carboidrato. Mais o quê? E me proibiu proteína. Até agora ela não liberou a proteína. Aí eu te pergunto, a pessoa está em processo de emagrecimento, a pele dela vai sofrer um desrompimento, não sei se essa é a palavra ideal, mas vai sofrer um processo de diminuição de volume. E da onde vem o colágeno que vai proteger a sua pele? Da proteína. É verdade. Certo? Aí você passa lá 15, 30 dias sem o consumo de proteína. Aí a pessoa fala, meu cabelo começa a cair mais ou menos com 3 meses, 4 meses. É óbvio, você deu um déficit gigantesco de proteína no seu organismo. E as proteínas, para quem não sabe, eu tô cansado de falar isso aí nos meus meios, é o responsável pela reconstrução
de todos os tecidos do corpo, todos, inclusive o cabelo, que muita gente fica preocupada com o polivitamínico, com o shampoo bomba, com o Pantogar e esquece que a principal fonte da reconstrução capilar é a queratina, que é um aminoácido provindo da proteína. Ok, gente? Então, Verdade. Não é colágeno hidrolisado, não é isso que vai resolver o seu problema. É consumo de proteína. Como você não pode ingerir as fontes de proteína no momento, que são basicamente carne, ovos e leites, derivados, etc., você tem que ter uma maneira que você vai poder. E essa maneira é o whey protein ou é a albumina. Não tem outra no momento. Então é um erro grotesco e ridículo um nutricionista, um profissional de nutrição restringir uma pessoa do uso de proteína. Pode-se dizer que, apesar de eu não concordar com os protocolos de dietas que restringem o uso de carboidrato, mas pode-se dizer que o mal causado é ainda menor do que se restringir de proteína. Então depois o cabelo da pessoa já começa a cair, porque quando ela volta a mastigar, porque ela não teve nem tipo um aconselhamento de, sei lá, seja mascar um chiclete. Eu queria mascar um Trident porque eu queria mastigar, eu tinha vontade de mastigar. E você, querendo ou não, 15 dias, 30 dias, você desaprende a mastigar. Não. A verdade é essa, você desaprende. Quando você vai mastigar a primeira vez, é como se você fosse transar a primeira vez. Você é virgem e tá ali que você nem sabe direito o que você tá fazendo, você tá nervoso e etc. Eu, pelo menos, me senti assim. E quando você volta a mastigar, aí você ainda vai ter problema em consumir proteína. Por quê? Proteína não vai descer legal. É duro, você tem que mastigar muito. Às vezes a digestão é um pouco mais pesada. Aí o que a pessoa faz? Já caminha para a maneira mais fácil dela se alimentar. Um macarrão desce bacana. Então para que eu vou comer um filé de frango? Entendeu? E é aí que ela não sabe o mal que ela tá lhe causando. Ela tá causando mal não só na queda do cabelo, mas ela tá causando mal na resposta da pele. Eu não queria ficar com tanta pele sobrando. Não queria estar tão flácido. Mas você tá destruindo sua massa muscular porque você não tem proteína para proteger ela. E você tá destruindo a sua pele porque você não tem colágeno. Por mais que você suplemente colágeno, aquilo ali não existe garantia de que vai se transformar em colágeno, porque seu corpo está precisando de de distribuir as proteínas para diversos cantos. Ou seja, tem o seu cabelo, tem a sua pele, tem a sua musculatura. Então nada garante que o colágeno vai virar, a proteína do colágeno vai simplesmente se transformar nos aminoácidos colágenos para proteger a sua pele. O corpo vai direcionar para onde ele achar que está precisando mais. E eu acho que a sua pele vai ser o último caso, infelizmente. E então é muito mais adequado você ter realmente, desde o início, um consumo ideal de proteína, que mais tarde a gente pode falar aí sobre quantitativos, etc., mais para frente. Mas o bacana é você ter esse consumo, não ter essa restrição, isso vai te ajudar muito. Tanto que quando você vê nos posts no grupo, meu cabelo tá caindo tanto. Tem gente lá que tem 6 meses, 7 meses e fala, meu cabelo não tá caindo ainda. Você pode ter certeza que a alimentação dessa pessoa tem muito mais fontes de proteína do que a da que tá reclamando. Isso você pode ter certeza, entendeu? Mesmo que ela não esteja com o consumo ideal ainda e o cabelo dela venha cair, mas com certeza está melhor do que aqui está tendo maiores problemas. Esse bagulho aí do cabelo é verdade, velho, porque até eu tive queda de cabelo porque consumia pouco, que nem eu falei que a minha dieta era pouco, 2 refeições, mas eu tive queda de cabelo, velho, quando eu tava na dieta. O bom, Igor, ser da cota é porque muita gente... Olha aí, os 2 da cota tiveram o mesmo problema. Por quê? As pessoas pensam que queda de cabelo é um colateral, entre aspas, da cirurgia. E não é, gente. E não é. É da sua restrição alimentar, da sua fonte de proteína. E alguns micronutrientes também. Mas basicamente é da sua restrição alimentar, do quantitativo de proteína. E é por isso, pessoas normal que fazem uma dieta tão restrita como o Igor fez, por exemplo, que é quase de uma pessoa que fez cirurgia bariátrica, vai ter problema de queda de cabelo, vai ter enfraquecimento da unha, vai ter um retorno pior da pele.
Falando agora sobre aí nosso RA, nossos dietas representados aí pela nossa cota de hoje, Igor e Gabriela. Gabriela, conta pra nós aí como que foi mais ou menos o seu processo, há quanto tempo você tá nessa? Eu comecei há mais ou menos 2 anos, o dia que eu tentei experimentar uma calça 56 e ela ficou apertada. Nos altos dos meus 1,62 de altura. Rapaz, de Hobbit, né? 1,62 de Hobbit. Eu tava tipo uma rolha de poço. E aí tinha uma amiga enchendo o saco pra fazer aquela dieta do cão maldita. E eu acabei entrando nessa com ela. Então pensa que eu comi no final de semana pizza, McDonald's, e no domingo de manhã eu comecei a comer só o ovo e o frango sem tempero, porque era a única coisa que aquele livro falava. E eu passei assim, tipo, 30 dias comendo só ovo cozido e frango. Com carbo zerado, né? Zerado. Então eu abaixava para tomar banho, eu caía, fiquei sem unha, sem cabelo, prejudicou até dente. Nossa. Aí o pessoal deve estar perguntando assim, tá, mas a dieta do Khan é pura proteína. E ela teve problema com queda de cabelo e ela teve problema com unha e até mesmo com os dentes. Falta de carboidrato para sintetizar a proteína. Vou explicar isso para vocês. Quando você não tem um consumo adequado de carboidratos para proteger a sua proteína, um hormônio chamado glucagon transforma essas proteínas num processo chamado gliconeogênese em glicose, ou seja, ele vai roubar a proteína que tem a função de proteger os seus tecidos e vai transformar ele na sua fonte de energia, porque sem energia você não vive, sem gasolina um carro não anda. Então ele vai pegar o que está entrando, que no caso são as proteínas, e vai metabolizá-las em glicose. Então é como se você tivesse com falta de proteína da mesma maneira. Por isso que, pelo menos na minha concepção, não é o mais correto você ter uma dieta com carbos tão baixos ou zerados. Você tem que descobrir a quantidade de carboidrato que você precisa diariamente, o que é algo individual, para ter uma oxigenação bacana no seu cérebro e para que você use aquilo somente para o que você está precisando, que não seja um excesso de energia. Dessa maneira você não vai ter o que guardar nos seus tecidos adiposos. Mas também eles vão servir para proteger as proteínas de sofrerem esse processo da gliconeogênese. Então é por isso que ocorre, mesmo numa dieta que só tem proteína e gordura, onde o macrocarboidrato foi excluído, pode ocorrer a queda de cabelo da mesma maneira, porque você não vai continuar não tendo proteína suficiente. Entendi. Mas eu fiz tudo eu assim. Tudo que uma pessoa podia fazer de errado foi do jeito que eu comecei. Hoje eu tenho uma consciência disso. Nós estamos bem representados então pela cota, hein? Porque o Igor também apelou na dieta dele da batata doce. Na verdade, o Igor emagreceu de tanto chorar, né? Viu? Porra. O Igor emagreceu de tanto chorar, porque ele ia comer a batata e já começava a chorar. Ele desidratou e foi perdendo peso. Mas, velho, nas 2 semanas eu acho que eu desidratei mesmo, porque eu suava muito, cara. Nunca suei tanto. Era de pingar mesmo, tipo, só dava 2 passos e ficava pingando só assim. Do nada, velho. A Bianca e a Verônica têm quanto tempo de cirurgia? Eu tenho 2 anos e 8 meses. Não, perdão. 2 anos e 9 meses. Eu tenho tá quase nascendo aí, ó. E Verônica e Bianca, vocês lembram alguma coisa que vocês ficaram perdidas assim no início da cirurgia, nos primeiros dias? Dúvida que vocês tiveram? Vocês lembram aí pra gente compartilhar? Eu lembro que eu tinha medo de tudo, assim. Eu tinha medo de dormir de lado ou de bruço. Mesmo que depois de 1 mês, eu morria de medo de dormir de bruço. E aí eu perguntava pro meu médico, aí o meu médico falava, não, é bom você dormir de bruço ainda não, espera mais um tempo. Aí todo mundo falava, não, com 20 dias eu já dormi de bruço. Eu, ai meu Deus, e agora? Eu tinha medo, mas também não deu nada, assim, foi normal quando eu comecei a dormir. Bianca,
Acrescenta alguma coisa? Eu tinha medo de várias coisas. Na hora que eu ia tomar água, eu queria água gelada. E a água gelada batia lá dentro e doía. Aí eu pensava, pronto, tá pocando tudo lá dentro. Eu tinha vontade de beber no guti-guti, não podia. Assim. E não rola, né, cara? Tava com medo de estar lá. Muita gente tem essa dúvida. Será que um dia eu vou conseguir beber água em guti-guti? Vai, se você voltar a beber água normal, porque muita gente também deixa de beber água pela dificuldade, mas se você voltar a beber água, criar o seu hábito de beber água devagarzinho, logo você tá bebendo água em guti-guti normal. Oi? Bianca, você ia falar, não continuou. Não, é que deu uma falhada aqui, fez... Falhou. Entendi. Então faz uns 3 segundos de silêncio aí e continua. Vai dar trabalho na edição aí. Nem me fala. Então, eu tinha esse medo, né, de beber água no guti-guti, porque por eu tomar pouquinho e já sentir dor, eu achava que tinha alguma coisa relacionada. E o medo que eu tinha também, gente, tomar o tal do omeprazol. Nossa, que medo que eu tinha. Eu tinha muito medo de tomar o omeprazol. Porque... Não, eu tinha medo. Tinha muito medo. Medo de quê? Eu lembro que eu fiquei muitos dias sem cagar. Não sei se isso aconteceu com vocês também. Mas é porque é só líquido, né? Eu já tinha isso em mente já, porque o médico tinha explicado que ia ser difícil, né? Os primeiros dias. Eu também não fiquei preocupada com isso, não. Eu tive diarreia nos 2 primeiros dias. Você teve diarreia? Diarreia. E assim, tomei um susto, porque a gente lê em tudo quanto é lugar, que todo mundo demora 1 semana, 15 dias pra conseguir ir no banheiro. Cheguei no quarto, dei um peido e caguei na cama. Eu tava esperando. Foi uma doideira, né? Aí eu falei assim, eu tava com minha esposa, falei, pô, vontade de peidar. Aí consegui. Quando eu senti aquele negócio molhado, eu falei, fudeu, né? Alguma coisa aconteceu. Aí você perguntou pra sua esposa, peido? Aí eu falei, vi que é isso aqui? Aí ela, puta que pariu, que cheiro horrível. Que você cagou. Aí, cadê a força pra levantar? Acabei de chegar no quarto, tentei levantar, comecei a suar frio e deitei de novo. Falei, pô. Aí tiveram que me trocar na cama, foda, né? Nossa! Meu Deus do céu. Botaram fralda também, não, né? Não, chegou em ponto, não. Foi só um peidinho. Ai, meu Deus do céu. Eu me cagava muito fora aqui do assunto. Eu me cagava muito quando eu era gordo. Eu me cagava em qualquer lugar, na rua, na moto, na fazenda ou numa casinha de sapê. Vou falar com vocês, eu tenho trauma de endócrino. Porque eles davam Orlistat, cara, pra emagrecer. Nossa, isso é terrível. Isso é terrível. Não, e assim, é o conselho que eu dou pra todo mundo que me pergunta hoje. Tipo, eu tô tomando Orlistat, eu falo, joga a roupa fora. Eu já vi relatos dessa parada aí, bicho, que ó, credo. Rapaz, isso explode, quando você vai cagar, isso explode o seu intestino. Você joga uma devastação de gordura pra fora. Não, você vê praticamente o Edward dentro do vaso, porque aquilo brilha. É verdade. É verdade. Porque o trem é brilhoso. Você caga. É o sonho de todo homossexual. Caga purpurina, né? Caga purpurina, cara. Uma coisa assim que eu lembro é que eu sentia muita sede, mas como a gente falou, beber água doía um pouco, né? Então, acho que isso já tá até batido, acho que todo mundo já sabe disso. Chupa gelo, cara. Eu ficava chupando gelo. Pegava meu gelinho, ficava lá de boa. E aí dá uma melhorada na sede, 1 gelinho, 2 gelinhos, 3 gelinhos, não dá nem 200 ml de água, né? Algum de vocês aí tem dicas pra galera nova? Eu fiz chup-chup. Eu fiz chup-chup. Fiz chup-chup de água, de suco, porque eu não aguentava mais. E outra coisa que me ajudou muito é que melancia com 20 dias, mas eu não podia engolir aquele bagaço dela, aquelas fibrinhas dela.
Era só o líquido mesmo. Então, me ajudou bastante. Entendi. Verônica, você lembra alguma coisa que você fez sim, que é bacana compartilhar? Foi exatamente isso que a Bianca falou, só que no caso eu passava no pano a melancia, amassava ela no pano e tomava só o caldo dela e do melão também. Dessas frutas molinhas que dá pra fazer suco. Eu vou, velho, voltando pro bagulho do medo, velho, eu tô pensando agora como é que eu não morri. Porque eu tinha medo de mascar chiclete por causa que ia engordar, chupar a bala por causa que eu ia engordar, mesmo tendo, sei lá, 200 calorias por dia e tomar água, velho, eu tinha medo. Se eu tomava um copo de água por semana era muito, cara, porque eu pensava que ia pesar na hora, velho. Ia dar alguma coisa que eu ia ficar mais pesado, de alguma forma. Porque tinha o lance do sódio, alguma coisa do tipo que eu pensava na época. Eu não sei como é que eu não morri, velho. É o seu Highlander, né, cara? É, com certeza. Mortal. Eu bebi bastante água. Mas. É, porque você podia, né? Eu tenho trauma até hoje de alguns tipos de alimento. Então, assim. Tipo? Se eu tiver. Eu não sou uma pessoa neurótica, você pode comer pizza na minha frente, mas se você sentar e abrir um pote de margarina e passar num pão, eu levanto porque eu não participo disso. Você não aceita, né? Eu não aceito. Você não vai aceitar. Margarina. Não, eu também tenho umas coisas dessas. Tipo refrigerante. Refrigerante, bicho. Pra mim, a pessoa tomar refrigerante é ofensivo, velho. Ele levanta e vai embora. Eu tava até conversando com uma amiga e eu falei, cara, eu não como margarina. Ela falou, e o que você passa no pão? Eu olhei pra cara dela e falei, que pão? Porque eu não como pão até hoje também. Eu olho as pessoas comendo fritura, essas coisas, hoje em dia eu acho nojento, velho. E antigamente, quando eu era gordo, eu achava horrível gente com roupa esportiva, sabe? Short, coisa de academia, eu achava horrível, velho. Porque uma perto de casa aqui eu achava horrível ver, mas... que horrível. É. Deus abençoe o cara que inventou a calça leg. Sei lá, que inventou a calça leg. Pô. Mas no bagulho de passar mal aí, quando eu fiz, na minha dieta eu fiz 3 vezes eu comi besteira, eu lembro as 3 vezes, velho, porque foi marcante, eu lembro que as 2 horas seguintes eu passei correndo em volta de casa. Porque teve uma vez que eu comi, eu tava na dieta. Você existe, cara? Às vezes eu penso que eu criei você na minha imaginação. É, velho. Meu amigo imaginário. Meu amigo imaginário. Aí teve uma vez, velho, que eu comi, tipo, saí da dieta assim que eu fui almoçar na casa de uns parentes meus, tá ligado? Aí nem eles ainda não sabiam que eu tava fazendo dieta. Mas depois eles até ajudaram, cozinhar, fritavam frango assim, sem óleo e tal. Foi até da hora. Mas nesse dia ele era cachorro quente, velho. E é um bagulho que eu gosto pra caramba. Era mais caseiro. Velho, eu comi 3. Eu senti que eu tinha comido um tijolo, velho. Tinha caído na minha barriga, cara. Eu fiquei mal, fiquei com, sei lá, velho, alguma ânsia, assim, velho. Muito desconfortável. Sobre as dificuldades quando eu fazia minhas dietas antes da cirurgia. E elas até começavam a dar certo. Até a hora que eu parava. Eu caía no famoso platô. Gabi, como é que foi isso pra você? Você passou por isso? Você teve essa dificuldade? Porque às vezes o pessoal que faz bariátrica, eles acham que é só a galera da bariátrica que entra em platô. Então, desespero, né? Desespero, e eu ficava, tipo, mais uma semana tentando. Aconteceu isso até na Ducan, agora por último. E eu parei de emagrecer. E aí eu falava, tipo, desisto, não quero mais. E saía comendo, tipo, tudo que eu via pela frente. Eu engordava de novo. O problema que eu tive quando eu comecei essa última dieta, que eu tô fazendo várias até hoje, foi a Copa. Fazia, 9 meses que eu tava na dieta, eu parei de emagrecer, aí entrou a Copa e eu decidi que eu podia comer amendoim e tomar quanto de cerveja eu pudesse. Aí eu engordei, durante um mês eu engordei 8, 10 quilos. E aí que eu comecei a academia e comecei a entender um pouco o que era um carboidrato, o que era uma proteína, e comecei a montar minhas dietas mais bonitinhas, e aí tá indo, até hoje. Entendi. Mas você lembra mais ou menos quanto tempo assim que você demorou a cair no platô? Quanto tempo você ficou? Como você fez pra sair? Você sabia sair? Você esperou? Você foi na fé? Como que foi? Sabia nada, nem sabia que isso existia. Entender isso faz 6 meses. Te mandaram pro Sedex.
Não, porque assim, como a vida inteira eu fui em médicos, em nutricionistas, em endócrinos, e sempre me ferrei, dessa vez eu falei, eu vou fazer tudo sozinha. Tipo, faz 3 meses que eu passei no nutricionista esportivo de novo, que eu comecei a entender melhor. Eu ainda tô bem perdida, ainda faço bastante coisa errada, mas a margarina eu não como, entendeu? Porque ela vai me engordar. Entendi. E vocês, meninas? Vocês lembram o platô de vocês? Como foi? Meu platô foi rápido, tá? Não demorou igual eu vejo o pessoal falar que foi 3 meses, não. Eu tive o primeiro platô antes dos 3 meses. Com 1 semana, né? Na verdade... A primeira vez que foi no médico, ela já tava com platô. O médico, minha filha, você já tá em platô. O que tá acontecendo, minha filha? Você não emagreceu? Aí o médico aconselhou ela, primeira semana você vai no McDonald's, come 1 quarteirão. Na segunda semana você vai no McDonald's, come 2 quarteirões. Pra quem ouviu o Bodycast 1 aí vai entender. Quem não ouviu, vai lá e ouve. Sacanagem. Mas vocês sabem que eu dou essa desculpa até hoje, quando eu quero fugir da dieta, né? Eu vou como alguma coisa, todo mundo fala, você tá na dieta? Eu falo, gente, eu preciso comer pro meu organismo reagir daqui a 2 dias. Exatamente. Bom, eu usei um protocolo porque eu aprendi como os platores entravam e eles entram pela seguinte situação. O seu corpo, em todo momento, em tudo que você faz, vai sempre buscar a sobrevivência. Por quê? Ele não sabe que você está aqui numa civilização onde você tem todos os recursos, etc. E todo mundo sabe, pelo menos creio que todo mundo está careca de saber, é que a gordura é a proteção para o corpo. Por exemplo, antigamente nos povos lá que tinham grandes invernos e eles tinham dificuldade em obter alimentos, eles costumavam ter um porte maior lá, os nórdicos, o pessoal daquela região, eles costumavam ter um porte maior, um corpo um pouco mais com acúmulo de gordura maior, exatamente por essa dificuldade. Então, quando você restringe a sua dieta muito abaixo do que você está acostumado a comer, ou seja, nós éramos gordos, nós comíamos muito, não tem gordo que come pouco. E o seu corpo começa a sentir como se você estivesse tendo dificuldades para comer. Sei lá, por algum motivo, ele não está conseguindo caçar lá o animalzinho e comer. Então, está faltando. Ele começa a diminuir o seu metabolismo para que você se adapte à quantidade de alimento que você está comendo. Ou seja, o nome técnico que se usa para o platô é homeostase, que é o equilíbrio. O corpo busca o equilíbrio. Se você, por exemplo, está numa dieta super restrita de 1.500 calorias, logo, em algum tempo, o seu corpo vai se acostumar com aquelas 1.500 calorias. Ele vai alcançar a homeostase, ele vai chegar naquele equilíbrio. Ele vai reduzir o seu metabolismo, ele vai tirar os gastos extras que você tem para exatamente tentar diminuir, porque você está consumindo pouco alimento. E ele não sabe que você está consumindo pouco alimento porque você quer. Ele acha que é por uma questão de necessidade. Então, por sobrevivência, ele sempre vai buscar isso. Então, não adianta. Se você está fazendo uma dieta restrita já há 3, 4 meses, como geralmente as pessoas pegam e já descem muito as calorias da dieta, já reduz muito de vez. Quando chega no platô, ela não tem para onde fugir. O que eu fiz desde então, quando eu estava na fase de emagrecimento, e faço até hoje, quando eu estou na fase de dieta de cutting para queima de gordura, que é o protocolo que eu passo no Hold lá, no projeto Hold, que é a dieta coletiva da galera lá do grupo Mutação Pós-Bariátrica. Eu descia as calorias de maneira gradativa e descia também os carboidratos de maneira gradativa, correto? Então, quando, por exemplo, eu estava com 2.500 calorias numa semana, que o meu corpo estava buscando o equilíbrio daquilo. Na outra semana eu já fazia 2.200, aí o meu corpo ia buscar o equilíbrio daquilo. Aí daqui a outra semana eu já jogava 1.900 calorias, aí o meu corpo ia buscar o equilíbrio daquilo. Aí chega num certo momento que está apertado demais a sua dieta. Digamos que eu estou aqui com uns 1.400 calorias.
E não é saudável você ter um déficit maior do que 1.200 calorias no seu corpo, porque é uma degradação muito grande. Apesar de que a dieta pós-bariátrica tem um déficit muito maior que isso, por isso que a gente sofre tanta degradação. Mas quando você chega lá no final, que não tem mais para onde você fugir, o que você tem que fazer? É simples. Se você chegou numa fase de um jogo que você não consegue passar por ela nem a pau, você vai reiniciar, você vai começar de novo. Então o que eu fazia? Voltava lá e fazia 2 semanas com calorias altas, novamente, onde essas 2 semanas o meu corpo já sentia tranquilidade. Tudo se normalizou. Esse cara já está comendo de novo. Eu não preciso mais manter o metabolismo dele baixo. Então ele vai subir de novo o seu metabolismo. Aí quando você, depois dessas 2 semanas, desce de novo as calorias, novamente o seu corpo começa a responder e você volta a perder peso. Então, um erro muito grande e uma maneira de se fugir do platô é não descer as calorias de vez para todo o período que você for fazer de dieta. E não ficar também muito tempo com calorias baixas. Sempre dá uma descansada, seja uma semana, seja 2 semanas. Eu gosto de fazer 2 semanas porque eu descansava também o meu psicológico. E com o seu psicológico você não deve brincar nunca. Mas enfim, essa é uma maneira totalmente eficaz para qualquer ser humano sair do platô. Tem o princípio da individualidade, o que funciona para mim nem sempre funciona para outro. Ok, mas também nós temos a curva da normalidade, que é Gauss lá, que tem o dentro da probabilidade o que geralmente vai ocorrer. E isso vai funcionar para qualquer tipo de pessoa. Descansou seu corpo, deixou ele tranquilo, desceu as calorias, ele volta a responder. Se você fizer isso desde o início, você não vai cair em platô nunca na vida, ok? Outro problema que a gente costuma lidar, que a gente já até comentou, é queda de cabelo. E como que a gente pode fazer para resolver isso? Simplesmente melhorar o nosso consumo de proteína, mas não só isso. Melhorar a nossa alimentação num todo. Como eu falei, não adianta você ter um consumo só de proteínas, porque ela vai ser transformada grande parte em glicose e você vai continuar tendo déficit. Então você tem que ter uma quantidade de carboidrato bacana que consiga fazer você emagrecer e consiga proteger as suas proteínas desse tipo de problema. Um consumo normal, gente, de uma pessoa normal e sedentária é de 0,8 gramas multiplicado pelo peso corporal de proteínas dia, certo? O que seria isso? Você vai pegar o seu peso e vai fazer vezes 0,8. Isso para uma pessoa normal e sedentária. Aí você vai descobrir um certo valor em gramas e essa quantidade de gramas é o que você precisa para estar bem consumindo isso todo dia. Quando você tem uma vida um pouco mais ativa e pratica atividade física, principalmente musculação, onde você também vai ter um desvio de grande parte das proteínas voltado para a sua reconstrução muscular, e se você não tiver um consumo um pouco maior, as outras partes que você precisar vão estar sendo faltantes, ou até mesmo o seu corpo vai ser inteligente e distribuir igual, e você não conseguir ter uma hipertrofia bacana por falta de proteína. Por isso que normalmente quem costuma fazer musculação consome entre 1,5 grama a 2 gramas de proteína dia, porque é uma margem que vai te dar essa segurança. Uma das coisas que acontecem do mito gerado de que o whey protein é para pessoas que malham, que fazem treinamento para hipertrofia, é isso. Por quê? Normalmente as pessoas que treinam precisam aumentar o consumo de proteína. E o whey protein é um suplemento de proteína. É só isso. Não é que ele vai te promover o anabolismo, não é que você vai tomar o whey protein e vai ficar forte. Não, é porque, como eu disse, as proteínas é a matéria-prima da construção muscular. E o whey protein vai te ajudar a aumentar esse consumo. Em contrapartida, se você não pratica musculação e você fez cirurgia bariátrica, você tem um desvio na sua alimentação. Obviamente que você está sendo muito burro por não praticar a musculação, ok? A princípio, mas isso não é um caso à parte. Mas você tem um desvio e você tem perda de grande parte dos seus nutrientes.
Então é óbvio que você não pode se considerar uma pessoa normal e calcular 0,8 gramas de proteína por quilo. Você também vai ter que considerar. Eu, por exemplo, quando estou em processo de hipertrofia, eu uso 3 gramas quilos de proteína. É muito. Só que eu tenho um nível muito avançado já em relação à musculação. Não quer dizer que você vai precisar usar 3 gramas. Não é isso. Mas se você vai descobrir o seu equilíbrio entre 1 grama e 2 gramas. Entre 1,5 grama e 2 gramas, desculpa. É aí, quando você tiver esse consumo e um consumo adequado de carboidrato, que você vai ver a resposta do seu cabelo. Que você vai ver uma melhora na queda do seu cabelo. Vocês têm um outro problema muito grave que a gente sofre aí, nesse processo de dieta, seja pós-cirurgia, seja da galera da cota, é psicológico, cara. Psicológico, desvios dos focos. O que vocês usavam de estratégia? O que vocês usam de estratégia para vencer esse psicológico? Aquele miserável que fica te dando vontade de comer doce. Você nunca gostou de doce, mas você tá de dieta, fica com vontade de comer doce, entendeu? O que vocês usaram aí? Falem um pouco aí, o que vocês costumam fazer, com questão de desvio do foco também, como vocês conseguem se manter aí, focados, etc. Eu comecei com um negócio que eu já não gostava, velho. Eu creio que eu perdi o gosto por comida durante o tempo que eu tava fazendo dieta, porque o que eu comia era o que eu não gostava, que era a batata doce junto com o frango, mas era só a batata doce que eu não gostava. Então eu criei um nojo assim por comida, velho. Então, assim, coisa de eu ir em rodízio de pizza e não comer nada, tá ligado? Só ficar tomando água. Ou água. Ah, aí você tá de brinquedo com o My Face. Não, é verdade, velho. Aconteceu. Cara, é impossível você ir no rodízio de pizza e não comer. Eu fui como convidado, velho. Eu fui numa pastelaria no primeiro dia que eu tava dieta, não comi nada, e depois no final fui no rodízio de pizza e não comi nada, velho. Eu odiava, eu sabia que eu tinha que comer 2 vezes por dia, era o que eu coloquei na minha cabeça. E eram as 2 horas do dia que eu mais odiava. Porque eu não gostava, então eu tinha um desgosto por comida, mas eu sou do tipo que gosta de comer, só que comer bastante, sabe? Então não tenho muita atração por doçura, essas coisas. Aí eu te pergunto, pode isso, Arnaldo? A regra é clara, né? A regra é clara. Arnaldo, você, cara, o que você tem feito aí pra manter o foco, pra não perder a cabeça, não pirar o cabeção, não fazer então, o acho que não pode? Nesse primeiro momento, para não perder o foco, realmente o medo que te impõe, você fica meio assim, não vou fazer besteira, né? Então isso aí eu acho que já é um fator preponderante, porque você fica já no cagaço, né? Se eu fizer besteira, vai dar merda, os grampos vão estourar, é aquilo que todo mundo fala. Mas ainda... Cara, olha só te interrompendo um minuto aqui. Eu tenho um irmão que o nome dele é Newton. E tem uma brincadeira aqui no meio da família lá, que são as leis de Newton, né? As leis, não as leis do Newton da física, mas as leis do Newton, meu irmão. E uma das leis de Newton é: não perde o medo. Se você perder o medo, fudeu. Uhum. É exatamente o que você falou aí. Mas você não pode se basear pelo medo, Arnaldo. Porque uma hora você pode perder ele e aí fudeu. É verdade. Mas, assim, ainda estou no foco e pretendo continuar aí por um bom tempo, né? E as consequências ainda não vieram, né? A queda de cabelo ainda não começou. Acho que por estar muito recente, né? Dizem que começa aí por volta de 3 ou 4 meses, mas já vão começar na proteína e com certeza isso não vai acontecer. Olha aí, já aproveitou, participou do Bodycast, já aprendeu tudo. Tá fera. Vendo? Eu acho que de nós que operamos, assim, o que a gente mais tem que se preocupar no início é não ficar preocupado, porque a gente já é tão cobrado, se você não fizer isso, vai acontecer isso. Verdade. Tal pessoa fez isso, tal pessoa aconteceu aquilo. Então você acaba ficando ansioso e ficando se cobrando tanto que você acaba fazendo merda sem querer. Então se você não fica ansioso, não se cobra, não fica falando, tenho que perder tanto peso que não sei quem perdeu. Se eu perdi tantos quilos é pouco. Não, gente, não é. Você, seu organismo, é com calma e relaxa, vai dar certo.
E Verônica, essa miserável dessa Verônica, ela tem um cabelo bonitíssimo e ela tem unhas muito bonitas e mantém as unhas dela grandes sempre, etc. E tal. Coisa que é muito difícil para uma pessoa que fez cirurgia bariátrica. E às vezes os pessoal mais céticos, porque tem a galera cética, né? Que você fala as coisas, eles não acreditam nem a pau. Tem vídeo meu lá no canal falando sobre queda de cabelo, e geralmente o pessoal posta nos grupos, meu cabelo tá caindo. Aí muita gente que já viu o vídeo, que funcionou, né, pra eles, vão lá e postam, costumam me marcar. Vão lá e postam nos comentários do vídeo, ou fala alguma coisa, ou fala que tem no meu canal e etc. E a pessoa continua ouvindo as facilidades que a galera coloca lá. Faz Pantogá, use Pantogá, pede seu médico para não sei o quê. Shampoo bomba, etc. Porque ela quer facilidade. Ela não quer parar para ver um vídeo e aprender o que ela tem que fazer. Então, os céticos olham o cabelo da Verônica, por exemplo, e vão falar que aplique, entendeu? Muita gente aí dos projetos, quando posta as fotos do projeto Gastromusas, algumas têm aplique, ok, outras não. Mas para a cabeça dos céticos, ou das céticas, todas têm, porque elas não conseguem admitir que o cabelo delas cai muito. E as meninas estão ali com os cabelos bonitos, etc. Tô mentindo ou tô falando a verdade, velho? Quantas pessoas não já duvidaram que as suas unhas são de verdade, que seu cabelo é de verdade? É verdade. O que eu mais escuto é falando, é sua essa unha, depois que eu falo que eu sou operado. Gente, é minha. Não seja cético. Não seja cético. Acredite. Só isso. É só vocês pararem um pouquinho pra prestar atenção no que. Em tudo que o João falou aqui agora na gravação, no Bodycast, que vocês vão. Que vai dar certo. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu ficava vendo esse lance de cabelo que cai, de ter que cortar, eu ficava desesperada. Eu nunca aceitei que eu tinha que cortar o meu. Sabe o que a idiota que fez? Pegou e torou o cabelo. Eu não tive coragem. Como eu seguia a dieta direitinho, via todo mundo falar que o cabelo ia cair e tal, eu peguei e torei o cabelo. Depois o que eu tive que fazer? Colocar um mega ré, porque o cabelo não caiu. Me alimentava bem, tomava as vitaminas, fiquei louca. Peguei e coloquei um mega ré. E aí, você achou que melhorou? Você achou que tem gente que fala que cai, que piora, eu conheço que fica mais fraco? Eu conheço um Mas caso eu também próximo a mim, que você também conhece. Sim. Não vamos falar aqui para não expor, mas que colocou o mega ré e o cabelo que sobrou não aguentou, tava caindo. Não, mas eu também conheci. Não, é verdade, mas eu também já vi gente falando que melhorou, que conseguiu dar uma melhorada no cabelo e tal. Não sei, assim. Muita gente se dá bem, sim. Você, Bianca, como que foi sua experiência com o mega? Com o mega ré? A pessoa que colocou em mim, ela é uma profissional muito boa. Ela tinha muito cuidado para colocar, muito cuidado para tirar, porque na verdade o cuidado é na hora de tirar, entendeu? Porque o cabelo que cai ali é o que cai diariamente, só que fica ali amarrado, então dá a impressão que caiu muito, mas não é. O cuidado é na hora de colocar e tirar. E quando você tá com o mega, você não vê, assim, você não tem a sensação do cabelo caindo? Não, eu não tinha, não. Tá? Eu não tinha, não. Eu cuidava muito bem. Quando começou essa história do meu cabelo cair, eu tinha um cabelo bem maior do que é hoje. E eu falei, gente, eu não aceito, eu não vou cortar meu cabelo. Eu já conhecia gente que falava da mesma forma que meu irmão fala de se você tiver proteína e tal, já via gente falando isso, e eu falava, gente, eu não aceito, eu vou ter que arrumar outro recurso pra esse cabelo, porque cortar eu não vou. E não cortei, porque eu não tive coragem. A gente já pensa logo em cortar, né? A gente pensa logo em cortar, né? Pensa em cortar, ele fica curto e pesa menos. Porque quando eu ele vai, fiquei desesperado em perder meu topete, Deus do céu. E Gabi, você sofreu muito com o seu psicológico? Como que foi esse processo seu? Desviou muito do foco? Então, no começo sim, quando eu não sabia de nada, quando eu não tinha noção disso de homeostase, que eu parava de perder, eu perdia totalmente o foco. Caía muito cabelo, aí tem aquela coisa de mãe, né? Tipo, come bem que seu cabelo não cai.
Aí você não perdia mais peso, cabelo caindo, a unha quebrando, eu ia lá e comia, porque minha mãe falou que tinha que comer arroz, feijão e carne. Então eu perdia muito foco. Aí depois que eu voltei, que eu comecei a entender o que era tudo, aí vem a parte das Oxã da vida, que também dá uma derrubada no cabelo. Mas hoje em dia tá tranquilo, hoje em dia eu já consigo controlar muito mais as coisas. Graças a Deus eu tô com aquele nojo de comida que o Igor falou ainda. Então é bem difícil eu me sabotar hoje. Hoje tá bem tranquilo. O cabelo também já tá no lugar. É alimentação mesmo, não adianta. Tá certo. Eu, particularmente, não costumo me sabotar. Mas uma coisa que eu aprendi também nesse processo aí é não brincar com o meu psicológico. Porque todas as vezes que eu tentei forçar a barra, e além do que eu... agora eu vou chegar aqui, eu já tô com não sei quantas semanas de dieta, vou continuar, parará, porque eu sou foda. Eu descobri que eu não sou foda quando o meu psicológico bate e ele fala assim, ó, pá, acabou, eu não consigo fazer nada, eu vou olhar biscoito passatempo voando na minha frente assim, ó, no ar, entendeu? Eu não sou fã de chocolate, mas vou querer comer uma barra inteira de chocolate. Então, eu aprendi a me respeitar também. Por isso que quando eu estou em dieta de restrição, eu não faço mais de 8 semanas. Porque toda vez que eu fiz mais de 8 semanas, eu me cansei, eu me estressei, eu me senti fadigado, deu vontade de jogar tudo pro alto, deu vontade de parar com aquela porra toda. E direto, quando eu tento às vezes que eu preciso forçar a barra, eu passo por isso. Então eu aprendi a respeitar o meu psicológico. E é exatamente quando eu parava para fazer as minhas semanas de caloria alta, onde eu descansava, onde eu comia tudo que eu estava com vontade, tudo que eu gosto e etc. Então uma dica para vocês lidarem não forcem, não querem achar que vocês são fortes, porque quando o psicológico bate negativamente, ninguém é forte. Quando ele bate positivamente, ótimo. Aí você vai fazer coisas além do que você é capaz. Mas quando ele bate positivamente, que é a maneira que ele vai bater quando você está há um tempo muito longo em dieta, não tem quem segure a barra. Não tente testar em você. Aprenda pelo erro dos outros. Então, tem um detalhe mais aqui comigo, do psicológico. Porque eu trabalho com confeitaria, tá? Eu faço bolo, eu faço doce. Meu Deus do céu. Sim, então você criou uma resistência fora do comum, então. Isso, então, por um lado foi até bom. Óbvio, de vez em quando eu ainda falo, não, vou comer um pedaço de bolo, mas eu como um pedaço, eu não como mais um bolo inteiro igual eu comia. Mas às vezes eu ainda como um pedaço, só que assim, eu acho que foi até, por um lado, foi até bom, porque eu adquiri tipo, muito nojo de muito tipo de comida. Raramente mesmo eu tenho vontade de comer alguma coisa. E aí tem aquele problema de que quando eu como alguma coisa muito fora, eu passo mal. Então eu já fico pensando que eu não... Assim, eu falo, eu vou comer, eu tô com vontade. Não, eu não posso porque eu vou passar mal. Aí eu não posso, eu vou passar mal e eu acabo não comendo. Porque se eu comer, eu acho que eu passo mal de verdade e nunca mais como. De todos vocês aí, vocês se desviaram do foco no meio do caminho, se perderam? Mas não tô falando assim de, eu comi um doce ali 2 dias seguidos. Tô falando de se perder mesmo, do foco. Não, eu tô perdido do foco desde o carnaval. Quando... Eu tô Desde o carnaval? Do carnaval. Já foi, 2015. Puta que pariu, tá um ano aí, ó, perdido no vagando. Cala a boca, caralho. Eu tô fora do foco desde o Natal, velho. Pelo amor. Olha Pelo amor. E vocês, outros aí? Teve um desvio, se perderam no caminho? Eu me perdi só naquele 1 mês que eu falei da Copa. E aí depois do 8, 7 contra 1 lá, eu fiquei mais chateada ainda. Eu comi mais. Depois da vergonha você falou, puta que pariu, eu perdi o foco à toa. Aí eu falei, agora eu vou comer porque eu tô muito envergonhada. E aí eu engordei depois quase 8, 10 quilos em 1 mês. Aí eu Verônica? De vez em quando eu saio do foco, volto. A vida é assim mesmo.
Faz parte. Eu vou perguntar... Aqui, Verônica, tudo que vai e volta. Menos as minhas Tupperware. É verdade, Tupperware nunca volta. Nunca. A gente volta. A gente sai um pouquinho, mas volta. Eu vou perguntar aqui só por educação, para completar a cota. Mas esse menino teve a dieta mais rápida do universo, do Velho Oeste. Acho que nem deu tempo dele se perder no caminho. Nem se ele fosse operado. Você, Igor, você chegou a ter alguma coisa quanto a isso? Creio que não, né? Foi o que eu falei, velho. 3 vezes eu comi besteira, mas eu juro que depois de ter comido... Uma vez eu comi um lanche, era meia-noite, velho. Era 1h da manhã, eu tava correndo na rua, velho. Porque pra desgastar o negócio, velho. Então foi uma vez foi esse lanche, outro foi os 3 cachorro-quente e no meio teve um pote de sorvete inteiro, velho. Assim, coisa que eu não chego perto é pote de sorvete, que não dá pra dar aquela controlada, sabe? Pra se controlar. Não, vai inteiro. Aí foi inteiro, mas foi essas 3 vezes aí, mas foi aquele aeróbico lá, o HIIT lá de 3 horas, tá ligado? Sem parar. Então. Aí eu pergunto. Pode isso, Arnaldo? Com certeza não, né? A regra é clara. Arnaldo ainda é um neném na caminhada. Não tive tempo. E nem pode perder o foco nesse momento. Mas já vai absorvendo aí as experiências da galera. Porque com certeza todo mundo tem dificuldade com isso. Como a Verônica perguntou aí, eu perdi sim. Teve uma época que eu perdi o foco feio. Antes de operar, logo nos 45 assim, minutos do segundo tempo antes de operar, eu tava me analisando. Eu costumo me analisar bastante, pensar bastante assim sobre minha postura e etc. E eu tava assim, prometendo para mim mesmo que eu ia passar por esse processo e que eu ia ser diferente, eu ia conquistar algo que eu pudesse provar para mim mesmo e para as pessoas que estivessem próximas ali de mim, que eu me dediquei de verdade àquilo, etc. Então eu já sonhava em ter um corpo musculoso, definido, etc., sarado aí no popular. Eu já sonhava desde essa época. E muita gente me dizia que era impossível, porque eu era muito obeso. Eu tenho meu 1,72 m de Horbit aí, e eu pesava 150 quilos e MC 56, se eu não me engano, acho que era isso. Aí era uma vez 60 também. E eu já tinha colocado isso, que eu ia fazer diferente, que eu ia ser diferente. Eu comecei logo nos primeiros meses a estudar muito, a me dedicar muito a isso, a leitura, não só a leitura, mas também a aplicação, né, em mim mesmo e tal. E eu comecei a aprender, comecei a conseguir me virar da melhor maneira possível, e comecei a ter um resultado bacana. Com 2 meses, como a minha cirurgia foi aberta, o médico demorou 2 meses para me liberar da cirurgia. Com 2 meses eu comecei a treinar e eu estava empolgadíssimo, super feliz. Não segui nada também do que os professores da academia passavam. Logo que eu saí do processo de adaptação, eu não quis seguir o padrão que eles seguiam, que era de fazer você querer emagrecer treinando musculação, que é um erro muito grande, um assunto que eu já abordei inclusive no canal. Também acho. E eu queria treinar para hipertrofia, eu queria treinar para meu corpo ter uma estética legal, porque eu tinha lido sobre aquilo, eu estava lendo sobre os fisiculturistas, como eles faziam para moldar o corpo dele, como o corpo respondia àquele estímulo de treinamento, como eu precisava me alimentar e etc. E eu aprendi muito pesquisando sobre isso aí, da vida dos fisiculturistas e tal, e fui adaptando os meus protocolos para isso. Eu tava bem. Gente, ó, rapidinho. Quem tem um amigo Nirlon tem uma enciclopédia, né, velho? Eu tô aqui só analisando. Prossiga.
eu já tava bem, assim, com 95 quilos. Meu percentual de gordura não era tão baixo como hoje. Mas eu tava com 95 quilos e eu tinha um corpo bom, um corpo já com formato atlético, ombros largos, que a minha estrutura sempre foi essa. E eu tinha um certo tempo de treinamento já. Foi aí que eu comecei a perder o foco. Foi aí que eu comecei a entrar na neura também ao mesmo tempo de querer chegar no IMC, que eu já abordei sobre isso, inclusive no Bodycast 1. Falei que é o maior erro que você pode cometer é isso. Chega onde o seu corpo está legal, está te agradando esteticamente e fica ali. Eu com 95 quilos estava bem, podia ter baixado um pouco mais o meu percentual de gordura e ter ficado ali com meus 88, 89 quilos, que é o que eu peso hoje. Só que o que eu fiz? Forcei a barra para chegar a 75 quilos, que era o que o meu IMC dizia. Resumindo, eu perdi toda a massa muscular que eu ganhei, que eu mantive legal nesse processo de emagrecimento, que eu mais mantive do que eu ganhei, porque é muito difícil você ganhar massa muscular com uma dieta de restrição. E eu fiquei um palito, e eu não gostei da forma que eu fiquei. O meu corpo não me agradava. Eu tava flácido, eu tinha braço fino, eu era todo fino, eu usava camisa PP para não ficar, senão ficava gigante. E eu não fiquei feliz. Aí a partir daí eu comecei numa rotina de festa e bebida, e festa e bebida, e festa e bebida, e rock sexta-feira, rock sábado, rock quinta, e etc e tal. Quando eu vi, eu tava nessa rotina, eu tinha deixado de treinar, eu tinha perdido todas as vantagens que eu adquiri, assim, em relação à estética do meu corpo, e eu tava mal. Foi quando eu parei, nisso eu fiquei acho que nessa sem treinar aí uns 10 meses por aí. Nisso foi quando eu parei um dia e pensei assim, caralho, bicho, eu tinha prometido pra mim mesmo que eu ia fazer, que eu ia ser assim, que eu ia alcançar, e olha, eu me perdi, velho, eu me perdi totalmente aqui no meu projeto, eu abri mão, eu esqueci, eu vacilei, eu errei comigo mesmo. Foi aí que eu escrevi eu já até postei já isso, eu não vou lembrar de cabeça, mas fala mais ou menos assim: você pode perder tudo, você pode perder o foco, você pode perder o caminho, você pode perder seja lá o que for, é mais ou menos isso. A única coisa que você não pode perder é a esperança, porque aí a partir do momento que você perde a esperança, acabou. E eu falei, eu perdi tudo, mas eu ainda tenho esperança que eu posso voltar e me recuperar. Aí eu parei de beber totalmente até então. Hoje em dia eu já tenho um consumo mais moderado de álcool, mas nessa época, por exemplo, eu bebia todos os dias, sem exceção à regra. E não era beber pouco, eu bebia muito. Então eu parei e falei, vou voltar aos treinos. Foi difícil pra caramba ter voltado, porque você olha assim, poxa, eu tava tão bem, agora eu tô magrelo, até eu reconquistar aquilo tudo e tal. E logo eu tava bem, porque memória muscular responde bem. Logo eu tava bem, eu já tava com o corpo bacana. O nego já tava enchendo meu saco que eu tava usando anabolizante. Isso tipo uns 2 anos antes de eu começar, vamos botar assim. O nego já tava enchendo o saco, porque eu tinha uma estrutura muito boa em relação a volume e tal, porque é da minha genética. Então meu corpo começou a responder bem, eu fiz um processo de dieta reversa, né, que é para ganho de massa muscular, muito bacana, fui conquistando minhas coisinhas lá, ainda de maneira natural, e ninguém acreditava porque eu estava meio que sendo prodígio, assim, meu corpo estava respondendo muito bem, mas era simplesmente porque eu estava fazendo tudo certo, e que a pessoa mais chata para fazer dieta que eu conheço sou eu. Eu controlava cada grama da minha alimentação, cada caloria, cada macronutriente, tudo certinho, baseado no que eu precisava, e obviamente que eu tinha resultados nisso. Então essa fase aí eu realmente perdi o foco total. Eu estava pensando hoje também o quanto, não vou dizer que eu perdi o foco, porque eu tô treinando, eu tô numa dieta, não tá 100%, mas
ainda tá satisfatório e tal. Tenho deixado a desejar em algumas coisas. Um certo dia ou outro eu tenho tomado uma cerveja, assim, fim de semana, às vezes. E eu parei pra pensar hoje, pensei o quanto eu tô desanimado disso, quanto eu tô desanimado de ir pra academia. Antes era algo que eu olhava e falava, vou pra academia, que maravilha. Hoje já tá sendo algo assim, caraca, eu vou ter que ir pra academia porque eu não tenho escolha e tal. Eu acho que deve ser mais ou menos o que a Bia tá passando. Eu tô passando também por isso. Eu tô passando por essa fase. Não foi por Natal, não foi por Ano Novo, não foi por nada disso, mas sei lá, eu acho que eu tô cansado, acho que eu tô um pouco cansado. Essa rotina cansa muito. O seu psicológico fica bastante destruído e tal. Mas sempre que eu começo a me analisar assim, é a fase que eu pego e que eu mudo e que eu dou uma guinada de 360 graus e volto ao foco total. Mas foi assim. Às vezes as pessoas pensam, nossa, o Nirlon, ele é determinadíssimo, não sei o que lá mais, muita gente manda recado, eu queria ter a força que você tem. Mal sabe que eu sou tão ser humano quanto ele é, entendeu? Essa pessoa mal sabe disso. Mal sabe que eu tenho as minhas dificuldades, meus dias ruins, minha preguiça, entendeu? Eu só sei que eu não paro porque eu não posso parar. É só por isso. E é isso que me motiva. Você ter uma motivação correta. Nossa, eu tô falando pra caramba, hein, bicho? Tá todo mundo dormindo já. Mas tá bom, tá interessante. Você ter eu sempre falo o seguinte: se motive corretamente para você ir longe. Toda motivação é válida, mas tenha uma motivação que vai te levar mais longe. Porque tem gente que pensa assim: vou começar a treinar aqui pra pegar a mulherada e não sei o que. Aí o cara vai, treina lá e começa a pegar a mulherada, o que acontece? Olha. Ele alcançou o objetivo dele, ele vai desanimar, ele vai realmente ficar desmotivado e etc. Então, toda motivação é válida, use tudo. Use aquela pessoa que falou que você não ia conseguir, usa que você quer se dar bem, que você quer tirar a camisa na praia, que você quer pegar a mulher. Usa isso tudo, mas que isso não seja o seu principal. Porque quando você vê que a pessoa que disse que você não ia conseguir abaixando a cabeça diante de você porque você conseguiu, quando você tiver a mulher que você quiser, quando você for pra praia e tirar a camisa e todo mundo ficar olhando pra você de uma maneira agradável, e não porque você é um botijão lá numa cadeira que tá quase quebrando, tudo isso vai acabar, você não vai ter mais nada. Então motive-se no seu amor próprio. E é isso que eu tenho me motivado, eu me motivo no meu amor próprio. Eu não posso parar. Eu sei de onde eu vim, então eu sempre me lembro de onde eu vim, porque eu preciso saber para onde eu vou. Então eu me motivo em me superar, eu me motivo em ser melhor a cada dia, para mim, não para mostrar para as pessoas, e me motivo no meu amor próprio. Enfim, é isso. Não tem mais a agregar sobre esse assunto. Eu vou brincar, que eu tenho tanta preguiça de parar, porque parar vai dar tanto trabalho que aí eu continuo. É verdade. Eu já pensei nisso também. Eu fiz uma postagem uma vez que eu acho que eu perdi alguns seguidores. Mas falava exatamente assim: se você parar no meio do caminho para atirar pedra em todos os cachorros que latir contra você, você nunca vai chegar no seu destino. Então, muita gente nessa caminhada critica a gente, fala, pra gente desanimar. A intenção é justamente essa. E a gente tem que usar essas críticas como uma injeção de ânimo. Ah, então você falou que eu não posso, né? Eu agradeço muito a todas essas pessoas que disseram que eu não ia poder um dia. Foi eles que me trouxeram até aqui. Eu tenho tantas pessoas dessas na minha vida ainda, então eu vou começar a agradecer. Pois é. Eu ainda tô passando por essa fase de você não vai com um, fala que eu não vou conseguir, um fala que eu não tenho mais 18 anos, o outro fala que já tá bom, que eu tô doida. Isso é o que eu mais ouço. Fica assim, tá bom. Eu sempre penso que não vale a pena
o cara parar, porque você pensa o que você já passou, tá ligado? Tipo, o tanto que você teve que se sacrificar por um negócio que pessoas que já nascem com a genética e já tem um corpo bonito, sabe? Uma linha de corpo bonito, o tanto que você teve que sacrificar pra chegar ali, parar e largar tudo, e perder tudo, assim. Então eu sempre pensei pelo que eu já passei pra não desistir, sabe? Eu já passei por tanta coisa, eu vou chegar aqui e desistir agora, velho? Deu um trabalho da porra. Vou chegar aqui. Eu sempre penso no mês que eu perdi totalmente o foco. Eu falo, gente, tipo, pra eu adquirir os 40 quilos de novo, tipo, vai ser questão de 3 meses. Então, assim, fechou a academia pro Natal e pro Ano Novo, eu acho uma que tá aberta e eu não paro. Eu não posso parar. Porque em 2 dias e comendo um passatempo, eu tenho certeza que eu vou engordar, tipo, 7 quilos. Caraca. Psicológico tá bom o meu, tá vendo? Tô totalmente doida. Eu sempre penso, nunca é bom ficar confortável, velho. Nunca. Sair da zona de conforto, pra mim sempre funciona. Sair, tipo, eu tô fazendo isso todo dia, tô seguindo a minha dietinha, seguindo meu treino, essas coisas. Eu tô feliz com isso. Não tô me esforçando tanto, um nível aceitável de esforço, eu sempre penso nisso. Só que aí eu penso, cara, será que é o suficiente? Aí eu pego e coloco lá 2 horas de aeróbico, do nada assim. Faço meu aeróbico, do nada, diminuo o carboidrato e aí quando eu tiver achando, porra, que essa dieta tá chata, esse treino tá chato, fazer aquilo ali tá chato, aí eu mantenho. Sempre que acontece isso, eu sempre saio da zona de conforto. E, gente, todos nós temos aquele gordo lá dentro. Por isso que você vai ver a gente aqui zoando muitas vezes o gordinho. E quando você vê que a gente tá zoando os gordinhos, não seja um cara chato, como diria meu amigo Bigos lá do Dreamcast. Não seja um cara chato. A gente tá zoando porque a gente também é gordo. Não é porque a gente tá magro agora, que tá com o corpo bacana, que a gente deixou de ser gordo. A gente vai ser gordo pra sempre. Obesidade é uma doença e é uma doença que não tem cura. Você está em tratamento, você está tratando, nós estamos em tratamento. E sempre o gordo vai estar lá dentro da gente. Então, a gente precisa dia a dia vencer esse gordo, amarrar o miserável do gordo na cadeira. Mas se for aquelas cadeiras de plástico branco, bota umas 2, 3, senão quebra. Entendeu? Então, galera, usem de todos os recursos que vocês puderem. Todas as maneiras que forem ajudar a facilitar. Não busquem o caminho fácil. Tá? Não busquem as facilidades. Eu vejo muita gente pecando nisso. Vai lá para os grupos, quer buscar a facilidade. Queria saber como é que eu faço para tal coisa. Não, aí vai nego lá e fala a coisa mais fácil. É o que ele vai tentar primeiro. Entendeu? A coisa mais fácil é o que ele vai tentar primeiro. Aí não deu certo, porque não vai dar. Não existe uma coisa que é tão fácil relacionado a isso aqui, a emagrecimento. Aí ele vai tentar o segundo mais fácil. E assim vai sucessivamente. Então não faça mais fácil. Vá para aquilo que realmente vai funcionar. Vá buscar conhecimento com quem realmente tem. E nem sempre vai ser só o seu nutricionista, nem sempre vai ser só o seu médico. Busque outras opiniões que sejam de outros nutricionistas. Se o seu nutricionista falou, não vou passar suplemento para você, vá em outro e pergunte a opinião dele. Vá em outro e pergunte a opinião. Segue o que vencer, entendeu? Porque são recursos que hoje a gente tem que vão nos ajudar muito e muitas vezes eles nos restringem disso por quererem, assim como o Arnaldo disse. Pode isso, Arnaldo? Não, né? Como o Arnaldo disse, com certeza não. Usarem os seus próprios protocolos. E uma coisa que às vezes as pessoas confundem é que o nutricionista, ele sabe o que está falando, ele estudou para aquilo, o que não é verdade nem sempre. Muitas vezes ele não estudou para aquilo, ele tirou 5 lá na média da prova e passou. Em outros casos, o nutricionista ou um médico, etc., ele não estuda certos assuntos de uma maneira tão aprofundada. Não bota uma coisa na cabeça de vocês, a não ser que ele busque um conhecimento extracurricular,
o nutricionista não vai sair da faculdade entendendo de suplementação. Ele vai saber o básico, que o whey é uma proteína, que o BCA é um aminoácido e etc. Ele não vai saber como aquilo funciona bem. E muita coisa acontece nesse meio profissional, assim como acontece no meio dos civis. A sua avó falava que se você tomasse manga com leite, você ia morrer. E isso se espalha de uma maneira que acaba se tornando certa verdade em algumas situações. Tanto que eu sempre bato na tecla, os nutricionistas vivem falando que o famigerado do bariátrico só pode usar o whey isolado, o que não é verdade. E o pior, eles alegam que você não pode usar o whey isolado porque só pode usar o whey isolado porque o whey isolado não tem carboidrato, o que é mentira. Nem todos os whey isolados não têm carboidrato, muitos whey são isolados e tem carboidrato. A única diferença é na pureza e filtragem da proteína e a falta de alguns nutrientes que tem em um concentrado e um isolado. Porém, não é uma regra real, não existe nada determinante, não existe nenhuma lógica para que isso seja uma verdade. E uma coisa que me deixa muito triste quanto a isso é que se o nutricionista fala que o cara tem que usar um whey isolado, o cara vai lá comprar um whey isolado porque ele é orelha seca, ele não vai na growth. Primeiramente, ele já está cometendo o primeiro erro. Aí ele vai achar um whey isolado por R$280, R$300, mais ou menos por aí. Aí o que ele vai olhar? Puta que pariu, isso é muito caro, eu não tenho condição. Aí ele vai olhar lá um whey concentrado, vai lá na Growth, o whey concentrado sai a R$76. Olha a diferença, entendeu? Aí ele olha e fala, não, esse aqui eu não posso porque eu só posso isolado. Eu não vou tomar porque eu não posso comprar. Ou seja, ele deixa de consumir algo que vai fazer bem para ele por um mito que foi gerado, como manga e leite matam. Entendeu? Isso vai espalhando entre eles. É da mesma maneira que se espalha aqui fora. Um conhecimento empírico, onde eles vão colocando e um ouve o protocolo do outro. Porque esse cara aqui não passa gelatina para os pacientes. Também não vou passar. Deve ter algum problema nisso, entendeu? Eles não vão buscar o conhecimento para saber o que é e o que não é. Correto? Então, como eu disse, né, por exemplo, se o problema do whey isolado fosse ter carboidrato e causar dumping, gente, a nossa alimentação no início da cirurgia é repleta de carboidratos. E muitos carboidratos de alto índice glicêmico. Ou seja, os que são mais propícios a nos causar dumping. O que vai diferenciar se você consumir um whey concentrado? Porque, por exemplo, o whey da Growth tem 30 gramas do produto, tem 25 de proteína e 5 de carboidrato. Qual o problema de você consumir mais 5 gramas de carboidrato na sua dieta, que é carboidrato puro? 5 gramas de carboidrato são 20 calorias, gente. Se você fizer força para peidar, só cuidado para não fazer igual o Arnaldo, cagar. Mas se você fizer força para peidar, você vai gastar essas 20 calorias, entendeu? Então, gente, usem os recursos, procurem profissionais que são a favor do uso de suplementação. Porque para quem está num processo de emagrecimento, suplemento é algo muito bom. A gente precisa perder esse mito de que o whey protein suplemento é para quem pratica musculação e quer ganhar músculo. Não! Um BCA, por exemplo, uma glutamina, como eu já falei, é algo muito importante, mas muito importante mesmo para segurar sua massa muscular no processo de emagrecimento, para auxiliar nisso, para você não perder tanta massa muscular, para você não ter tanto problema com flacidez, tá? E a proteína vai entrar protegendo a sua pele, ajudando até mesmo a sua pele. Tenha também uma alimentação rica em vitamina C, porque assim, você tendo uma alimentação rica em proteínas e vitamina C, existe chance daquela proteína metabolizar em aminoácidos do colágeno e serem favoráveis à sua pele. Então, esqueçam o colágeno hidrolisado por enquanto. Investe no seu whey protein, investe na sua glutamina, no seu BCA. Se você tiver grana para depois disso tudo, e investe no seu colágeno hidrolisado
junto com uma suplementação extra de vitamina C, porque senão você também vai estar jogando o seu colágeno hidrolisado fora, porque ele precisa da vitamina C para ter absorção satisfatória. Então, galera, vamos perder esses mitos, porque tudo que você vê lá, o cara queria dar uma melhorada aqui, colágeno, o nego já sai indicando isso e aquilo, outro, e não sabe nem por quê, entendeu? Foi porque ouviu um falando, aí fez. Aí falou pro outro que fez também. E isso espalha igual vírus. Isso espalha igual vírus e todo mundo sai fazendo. E todo mundo sai fazendo merda e cagada e gastando dinheiro à toa. Eu tenho uma coisa com gastar dinheiro à toa. E com coisas que não são tão eficazes. Então, cara, uma dica número 1. Se o seu nutricionista falou que se você tá no processo de emagrecimento, seja ele qual for, principalmente com a cirurgia bariátrica, que você vai ter muito mais dificuldades, falar que você não vai usar suplemento, vai para outro, cara. Procura outro, até um que fala, sim, eu sou a favor do uso de suplemento. Vai nesse, esse cara vai saber te guiar. Fora isso, não vai, sai fora. Falou que você não vai usar suplemento, já dá para ver que ele não sabe bem o que está fazendo e talvez não venha a ser um bom profissional. Que me xinguem, que me julguem, mas eu vou falar a verdade, seja ele em qualquer circunstância, e vamos lá. Enfim, gente, eu acho que alguém tem mais alguma coisa a acrescentar sobre isso. Ô, Nirlon, eu não sei se você chegou a ler nossa amiga que é técnica em nutrição lá naquele grupo que a gente participa. Do grupo, sim. Os professores dela que são... ela tem uma professora que é contra repor vitamina. Eu não acreditei quando eu li aquilo. Ah, você acha de tudo, Bianca? Oxe. Nossa! Você acha de tudo. É fogo. Não tem jeito, não. A grande verdade é que nós estamos ferrados de profissionais de nutrição, nós estamos ferrados de profissionais de educação física. Não estou generalizando, profissionais de nutrição, não fiquem bravos, não estou dizendo que você é ruim. Estou dizendo que, infelizmente, você tem muitos colegas que estão cagando para sua profissão e estão fazendo de qualquer maneira para ganhar o dinheiro deles lá. E infelizmente esses aí realmente não merecem meu respeito e até mesmo o respeito dos bons profissionais que acabam muitas vezes sendo prejudicados e queimados por esses maus profissionais. Mas enfim, nós temos alguma coisa a acrescentar sobre esse assunto? Então, Alguém quer falar alguma coisa? Eu larguei 12 anos de profissão agora, que eu era publicitária. Começo faculdade de nutrição daqui a 15 dias. Olha aí, que beleza. Né? Eu tenho sonhado com essa faculdade aí já há um bom tempo, mas eu preciso me formar primeiro na que eu tô fazendo atualmente. Então, eu me formei já em publicidade, já deu o que tinha que dar. Eu falei, vamos fazer alguma coisa diferente, vamos mudar de área, vamos mudar tudo. E eu vou precisar de você, viu, Nilon? Você entende muita coisa. Tamo aí. Tamo aí. Depois a gente vai conversar aí, off. Verônica, acordada, dormiu? Tô aqui, tava no mundo aqui. Pensei que já íamos ter uma nova palestrinha aqui dormindo no podcast. Não, tô acordadinha. Eu tava procurando um ronco. Arnaldo. Dormiu, Arnaldo? Tô na área. A regra é clara, né, Arnaldo? Com certeza. Vamos fazer agora o nosso jabá dos gorduchos. Isso é. Hoje eu vou indicar pra vocês aqui uma coisa que tá com preço espetacular lá na Growth Suplementos, que é o BCAA. Falamos aqui sobre o famigerado BCAA e suas vantagens anticatabólicas e que ajudam demais na flacidez aí no processo de emagrecimento. E o BCAA com 120 cápsulas da Growth tá saindo por apenas R$ 22,50, Bianca. Você acredita nisso? Já vou garantir o meu. R$ 22,50, Bianca. Você paga uma semana de passagem. Você vai a pé pro serviço uma semana, você compra um BCAA. Exatamente. Não tem esforço nenhum. Eu já vou garantir o meu, que já tá acabando. Olha aí, o meu BCAA ainda tá cheinho aqui, graças a Deus. Mas eu tô tomando o BCAA em pó também, que é uma boa dica. Se vocês quiserem, pode olhar o BCAA em pó também aí da Growth, que é mais fácil de tomar. E ele tá saindo
a exatos R$ 42,30, 200 gramas em pó. Eu gosto mais de tomar em pó porque a dose de BCA é bem mais alta do que o normal, pela quantidade de massa muscular. E se eu for tomar um BCA em cápsula, eu vou tomar umas 20, 25 cápsulas por dia. Então eu tomo de graminha aqui, que uns 30 graminhas resolve meu problema por dia. Mas enfim, vem entrar lá no site gsuplementos.com.br, bota lá o nosso cupom MUTAção sem cedilha, sem tio, para dizer que você está comprando porque viu o nosso jabá dos gorduchos aqui, dá aquela moral pra gente. E fica a dica aí do BCA pra vocês. E eu vou deixar também aqui agora a minha page lá pra vocês seguir, que é a Nirlon Mutação Pós-Bariátrica, o meu grupo Mutação Pós-Bariátrica, o meu canal no YouTube, que é o Nirlon #Gastromonstro. E só isso, né, que eu tenho, tem mais nada, né? O meu Instagram também é @Nirlon. E vai estar tudo na descrição, Igor? Vai. Oh, que beleza. Bianca, você tem redes sociais? Era uma vez 60 toneladas. Isso aí, era uma vez 60 por Bianca Vieira. Meu Instagram, @biagasto2013. Segue lá. Igor? O meu. Igor com Y, representante da nossa cota, tem redes sociais? Tá, vai estar tudo aí na descrição, velho. Só você. Tá tudo na descrição. Clica lá no link do Igor lá que vocês vão ver ele com pôneizinho no Instagram e tudo mais. Verônica Ohana, tem redes sociais? E aí, galera, Verônica Ohana lá no Face e Ohana no Insta, galera. Doutor Arnaldo César Não Coelho. Não Coelho. Tem aí redes sociais pra deixar pra galera que quiser trocar ideia com você? No Face, Arnaldo Júnior, e no Insta, Arnaldo Macaé. E hoje aqui que completou a nossa cota, afinal entrou mais um operado, a cota tem que aumentar também. Gabi, quer deixar aí suas redes sociais pra galera te procurar lá, trocar uma ideia, galera que é do RA aí, que não quer passar pela cirurgia. O Facebook é Gabriela Cima mesmo. E o Instagram é @gabi.tim.gc. Lembrando que o Cima é Cima mesmo, gente. CIMA, hein? Não vai botar com S lá, não. Não, é pra cima. Em cima. É isso aí. Quase Gabi App, né? Quase. Você me deu uma boa ideia. Olha aí, tá vendo? Ó, gerando novos apelidos aí. E galera, então é isso aí. Se você quiser conhecer mais sobre os convidados e mais sobre os participantes desse famigerado Bodycast, você encontra tudo nos links aí na descrição que o Igor vai colocar, né, Igor? Então vamos aquele quadro maravilhoso, engordando os comentários. A gente vai ler os comentários da galera que deixou lá recadinho pra gente. Vamos ver se tem nomes pra gente xingar, gente. Não, acho que não. É a hora. Não, gente. Isso me deu problema. Esquece isso. Pula essa parte. Olha aí. O Ronaldo lá foi xingado. Xingaram. Tá sendo processado. Ele ficou chateado, viu? Tentaram xingar o Ramon também aí, procuraram a Verônica. Mas vamos ver, vamos lá. Vamos pros comentários aqui. Já tô aqui com os comentários abertos. Vamos ver aqui, ó. A Suzana Fraga botou aqui, olha, realidade nossa, show, tô rindo horrores. Até eu ouvi esse Bodycast 7 vezes, eu ri todas as 7. O Breno Maza, tenho muitas histórias assim, me identifiquei demais. Olha, deve ser um daqueles ex-gordinhos que ficaram terrível e tá catando geral por aí. Revoltado que nem o Igor. Exatamente. Leandro Oliveira Jesus, gostei, mas seria mais legal se fosse em vídeo. Verônica, responde pra ele aí, Verônica. Não, deixa eu quieto. Deixa eu quieto. Infelizmente, Leandro, podcast não são vídeos, são arquivos de áudio mesmo. E se a gente fosse gravar vídeo ia ser difícil, porque tá cada um em um canto, o Igor tá lá no sul, e aí vai. Rafaela Vila Flor. Olha aí as flores aparecendo, nem estamos na primavera ainda, mas as flores estão aparecendo. Fiz bariátrica em 12/12/2015, tenho 25 anos, estou adorando os casts, me identifico muito, adoro vocês.
rindo muito e o meu projeto tá só começando, mas chego lá. Parabéns e tenho vários para xingar. Um beijo a todos. Muito obrigado pelo carinho, por estar acompanhando, mas vacilou de não botar os nomes aí. Se você tinha muitos para xingar, tinha que ter colocado os nomes, ok? Olha aqui, ó, mais um gordinho que deve estar terrível na situação, Aloysio Pereira. Passou dos 25 para 62 quilos e está muito feliz. 2 anos e meio de bypass. Deve estar muito feliz, vocês sabem por quê, né? A gente comentou no cast passado. Karina, ó, lindíssima Karina aqui, ó, nossa futura gastromusa. Morri rindo demais, mas não morre de verdade não, por favor. Ô Igor, você quer ler o comentário do Isaac Oscar Belamino? Aquele que ninguém entendeu? Aquele que ninguém entendeu, você não criticou, parabenizou. Não, vamos lá, vamos ver se eu consigo esclarecer aqui pra quem tá ouvindo, vamos lá. Você é bom nisso. Ele disse, ó, este episódio está muito ruim, mas melhor que o primeiro. Porém, parabéns pelo trabalho. Ficou parecido com o Jimcast, do qual sou fã. Acredito que tudo nessa vida nada se cria, e sim se copia, mas copia de uma forma aprimorada. Aos poucos acredito que vocês vão pegando suas próprias características e lapidando com a cara de vocês. Sei que virão episódios melhores, e melhores do que o anterior, ficando assim a lembrança de como foi os primeiros episódios, comparando e notando como evoluíram. Sei como é trabalhoso reunir a galera e principalmente editar, para ficar pronto no final. Novamente parabéns ao Igor e a todos. Continuem assim e desejo que venham mais episódios. Aí, agora eu não sei se ele criticou, se ele parabenizou. Eu acho que mas só fazendo um adendo aqui. Sim, eu creio que possa estar parecido com o Jimcast, porque o Jimcast é bom pra caralho. Tudo que é bom pra caralho a gente pode querer fazer igual. Eu não vejo mal nisso. E aproveitando também, deixando aqui o meu prazer de sempre participar do Jimcast. Estou desde o 16 pra frente. A galera que acompanha lá sabe que eu participo de maneira muitas vezes como que frequente. Já andaram perguntando também aí se eu já saí do Jimcast por causa do Bodycast. Não saí do Jimcast por causa do Bodycast, gente. É porque foi um pouco difícil para mim gravar, mas tem até um Jimcast aí gravado que logo vai sair. E o Bigos também tá tendo alguns problemas para gravar. Vocês estão acompanhando lá, vocês estão sabendo de tudo. Mas eu não saí no Jimcast não, e creio que nem vai diminuir minha participação. Foi que nesses últimos meses não deu para gravar. Mas Isaac, pode até ter um pouco parecido com o Jimcast, mas na verdade o Bodycast está inspirado no Jimcast, no 99 Vidas e no ArgCast, que são podcasts que eu gosto. Então eu peguei características de cada um, de coisas que eu gostava. Por exemplo, a gente começa aqui o Bodycast sempre com um bate-papo que não tem muito a ver com o assunto. E isso é a maneira como eles fazem no 99 Vidas e não acontece no Jimcast. Aqui, essa leitura de comentários está sendo no final e no Jimcast geralmente é o primeiro quadro. Mas enfim, a gente tentou fazer sim da melhor maneira e pegamos as nossas referências, que são podcasts que a gente admira. Se a gente não admirasse, a gente não estaria tentando fazer algo nessa linha. Cachorro filho da puta, velho. Miserável da Latina quer participar da leitura dos comentários aí, o cachorro. Cuidados protetores dos animais, hein? Ó aí, ó, Igor. Tem um monte de protetor que vai ler os comentários aí, vou cara. tomar no cu deles também. Ô, Bianca, lê aí o comentário do Rafael Vidal, Bianca, que eu quero acreditar aqui no que ele tá escrevendo. Cadê? Me manda aí, deixa eu ver. Eu não tô lá, cadê? Nossa, muito bom. Você tá engordando os comentários e não tá nos comentários. Tá bom demais. Verônica, você então, Verônica, leia o comentário. Do Rafael? Rafael Vidal. Mas, meu irmão, escreve uma pauta antes de gravar, cara. Tá fugindo muito do assunto durante a gravação. Você já tem uma certa experiência com o Jimcast. Esse Igor tá de brincadeira nas edições. Música triste, colocar funk. Sucesso pra vocês. Abraço. É mais um que não entende as piadas. O Rafael, cara, olha só. Tem sim experiência com o Jimcast lá, tal, o off lá da gravação acrescenta muito. Mas, bicho, eu vou te falar uma coisa aí, ó. Se o Bigos estiver ouvindo isso aqui, o Jason, o Jimcast a gente desvia demais da pauta, mano. Então, se eu continuar seguindo o exemplo do Jimcast,
eu vou estar desviando cada vez mais da pauta, mas a gente tem sim uma pauta e é inevitável fugir, cara. E torna até um pouco mais ela. agradável. A gente tenta seguir sim, mas é inevitável fugir, assim como é inevitável fugir da pauta no Dreamcast, cara. Chegou uma época no Dreamcast lá que o Bigos não tava nem querendo mais fazer pauta porque a gente não respeitava nem a pauta. Mas rola a pauta e sempre rola as fugidinhas. Mas eu não vejo isso como mal não, cara. Eu acho até bacana. O Jorge Gomes comentou mais ou menos a mesma coisa sobre fugir da pauta. E tá aí respondido também. Ele botou assim, não consegui ouvir nada que o Igor falava, o som dele tava muito baixo. Eu acho que cada um ouve aí, sei lá, da maneira que ouve, seja em fone, seja aberto, recebe de uma maneira diferente. Eu, por exemplo, eu ouvi em 2 fones diferentes, e um desses fones, a voz do Igor estava mais alta que de todo mundo. No outro fone, a voz do Igor já estava no nível mais normal. Não sei porque isso acontece. Mas a voz do Igor, pelo menos para mim, nos meus 2 fones, não estavam baixas. Uma estava alta até demais e a outra estava no nível normal. Carlos botou, vou escutando aos poucos, Nilson. Abraço, mano, Carlos. Tamo junto aí. Cindy, pra finalizar, o último aqui, hein? Cindy Fernandes, tenho vários comentários para fazer e quero que vocês leiam. Intimou que a gente lê. Olha só, então, tamo lendo aí. Eu parava de ler agora. O Igor quer que leia esse até o final. Até agora. Eu parava. Pode ler, eu vou cortar na edição. Pode ler. Vai cortar a mão na sua cara. Vai, não, vou cortar a Verônica também da participação. Vamos lá então, já que ela falou que quer que a gente lê, a gente vai ler. Sobre o lance da autoestima, acho péssimo o ex-gordo que nos primeiros meses fica postando selfie ou foto no espelho de 5 minutos e ainda mete frases do Chico Xavier. Sei lá, essa aí eu não entendi não. Mas é chato mesmo, né? Podia ser pelo menos de meia hora, velho. 5 minutos aí já é demais. Todo mundo sabe que você só queria postar a foto e que a frase não tem nada a ver. Até eu que sou gordo acho chato. Ô Igor, eu achava você bem zoado. Olha aí, olha. Bem zoado. Convencido. Olha aí, Igor, mudou o conceito da menina aqui, ó. Mas 2 coisas me fizeram mudar de ideia. Primeiro, porque você tem gato. E eu amo gatos. Segundo, pela sua indicação do vídeo. Olha aí, ó, indicou o vídeo lá dos animaizinhos, do Zangado e tal. Ela adorou, ó. Olha aí, agora acho você um lindo e um fofo. Oh, como ele é fofinho, gente. Se ela vê a foto dele. Se ela vê a foto do pônei. A foto do pônei. Cindy, o Igor adora os animais. Ele adora os animais. Tem um pôneizinho lá que ele cria no quintal dele. Mas o pôneizinho tá malzão, mas logo vai estar um belo cavalão aí. E vamos lá. Agora acho ele lindo, mas precisa maneirar no lance da autoestima aí, ó. Tá com a autoestima muito alta aí. Dá uma baixada na bola, gato. Ficou meio estranho esse negócio aqui. Resumindo, tem alguém falando mal de mim? Recadinho pra Verônica. Sai dessa noia de que você não é bonita. Você é linda pra caralho, simpaticíssima. Ai, não conhece. PS, não sou lésbica, tá? Coitado. Não está te cantando. Por último, vou operar segundo dia 1/2, então torçam por mim. Minha meta daqui a alguns meses ser gastromusa, lógico. Estamos esperando sua foto lá no e-mail pra gente selecionar você. Já vou deixar aí, ó. A Verônica faz parte da seleção lá. Ela que recebe a gastromusa lá. E bota lá pra votação de quem vai entrar. Você já ganhou o voto dela, com certeza. Me manda, sim. Era o último, mas já que só tem mais um, vamos ler aqui também. Nilon, meu amigo, você disse em uma palavra, mas lembro bem, quando disseram que eu estava deformado de tão gordo. Tadinho. Hoje, depois de 10 meses de bariátrico, já se foram 40 quilos. Parabéns pela sua conquista aí, Ana Paula Bastos. Então, acabou a leitura dos comentários por hoje.
Irmão, deixa eu só falar aqui, ó, pra Cindy continuar comentando aí e agradecer que ela falou que eu sou linda e muito simpática. E é verdade, viu, Cindy? Não acredito no que o irmão e o Igor tá falando aí, não. Eu não falei nada, caralho, só falando. Você concordou, idiota. Se o Igor ficar mudo, não acredito nele. Vem cá, eu quero agora aquele quadro maravilhoso indicando a indicação. A gente pode indicar qualquer coisa, seja um filme, uma música, uma série, um produto, um canal de vídeo do YouTube, essas coisas tudo aí que vocês quiserem. E vamos lá, quem vai começar indicando hoje é o Arnaldo. Pode isso, Arnaldo? A regra é clara, né, cara? Nesse momento de mau humor, porque às vezes tu fica de mau humor na dieta líquida, né? Quer comer, quer mastigar, não pode fazer nada. Eu parti pro cinema. Semana passada vi Até que a Sorte Nos Separe 3 e dei boas risadas. Eu vou poder ter um cartão tipo aqueles sem limite? Eu preciso de um carro, eu quero comprar tanta coisa. Quando é que é minhas férias? Não vou fazer, caga. Essa é a indicação. Olha aí, lá do gordinho lá que também fez bariátrica. Isso aí. Tá perdendo a graça junto com a gordura da minha brincadeira. Tá perdendo a graça mesmo, porque... É brincadeira. Vai criticar, vai criticar? Vou postar uma... E você, dona Gabi Up, tem alguma indicação pra fazer pra nós? Então, eu tenho a indicação de 3 canais. Pode? Muita coisa? Rapidinho. Não, pode indicar. São 2 amigos, que é o WE Texto Mil Grau. Tá começando agora, vai entrevistar bastante lutador, vai pra uma parte mais diferente aí do esporte. O canal Não Fique Pequeno, do meu amigo Pastor Bike. Ele é voltado pra musculação, mas tem bastante piadinha também, tem vários personagens. Olha aí, Bianca, não fique pequeno. Você com seus 1,50 m de Hobbit podia assistir esse canal aí. Não fique pequeno. E o canal do amor da minha vida. Deixa você. Que bastante gente já deve conhecer, mas fica a dica aí. Como que é o nome do canal? Matusalém. MR Matusalém no YouTube. Ah, Matusalém, famigerado Matusalém. Já gravamos junto lá no Dreamcast, foi divertidíssimo. Você sabe que eu aguento então, né, o tempo todo. Tá certo, tá certo. Qualquer hora a gente chama ele pra participar do Bodycast aqui também. Ela é namorada? Ele e o Felipe HM, Labs. Deixe o rapaz no Dreamcast, por favor. Ô Igor, ontem o Felipe HM Labs botou lá no grupo do Old School como vocês me veem, qual é a visão de vocês sobre mim. Aí eu botei lá, futuro gastromonstro, depois que terminar sua bariátrica, vou te chamar pra participar do bike. Meu comentário teve mais like do que o post dele, velho. Ô, meu pai do céu. Agora vamos, Verônica. Tem indicação, Verônica? Gente, essa semana inteira, agora que a gente começou, eu fiquei pensando o que eu vou indicar. Não tinha nada assim em mente. Aí eu pensei, vou indicar uma coisa legal que aconteceu na minha semana. E eu conheci um lugar aqui no Espírito Santo essa semana que é muito bonito, que é as 3 Praias, em Guarapari. E eu vou indicar esse lugar. Putz, 3 Praias, maravilhosa, famigerado Guarapari, que apesar de ficar no meu lindo estado do Espírito Santo, é litoral de Minas Gerais. Um abraço para todos os mineiros aí, ouvintes do Bodycast. Espero vocês aqui no carnaval e no verão. Vão no Guarapari lá, a gente se encontra lá. O Igor tem alguma coisa para indicar que não vai fazer os convidados chorarem? Obrigado por ter esquecido da minha pessoa, né? Obrigado por comer pipoca. É o Igor primeiro. É só pra ficar triste. Ah, tá. Música triste na edição, Igor. Só pra ficar triste. Igor com Y, participante da nossa cota, você tem alguma indicação que não faça os nossos ouvintes e nossos convidados e os demais participantes desse podcast chorar ao assistir? Vou voltar pra das antigas e indicar uma música que é Nelapa, The Glitch Mob Nelapa Mondays Remix, o nome da música. Ela é boa pra escutar a qualquer hora, velho. Treino, pra dormir, sei lá, pra andar, qualquer hora ela se encaixa. Pra cagar? Também. Também.
Bom, e se tem remix, significa que não vai fazer chorar, não. Não. E a nossa Bianca da página Era Uma Vez 60 Toneladas de Tons de Cinza. Você tem alguma indicação para fazer para nós? Galera, eu vou indicar um perfil de uma pessoa assim, que ela é uma pessoa inspiradora, que eu tive o prazer de conhecer. Alexandre Góes. Ele era obeso sim, né? Não era obeso mórbido. E se tornou um atleta, uma superação fodástica. @Alexandre Góes. Olha Dá aí, uma olhadinha vai lá lá no Instagram e segue lá, @Alexandre Góes. E xinga ele, fala que foi a Bianca que mandou. Xinga ele, fala que a Bianca criticou, falou que o shape dele é uma bosta. Não é nada. Xinga lá, bota lá hashtag no comentário, hashtag seu shape é uma bosta. Não, intriga da oposição, hein? Não, é brincadeira, gente, é brincadeira. É recalque. Deve cair. Pode xingar. Igor, a Dilma não veio hoje, Igor. Então, Nirlon, você tem alguma coisa pra indicar pra gente? Olha aí, eu tenho uma coisa. Na verdade, eu ia indicar uma coisa, mas no decorrer desse Bodycast eu vou indicar outra coisa. Então, eu vou indicar 2 coisas também. Valeu. Já que a Gabi indicou 3, eu vou indicar 2 coisas também. Primeira coisa é um outro podcast que é talvez aí o podcast mais famoso de todos aí, inspiração de todos os outros ou da grande maioria. Espero não estar falando besteira, mas eu acho que é verdade. Que é o Nerdcast. Se você não conhece o Nerdcast, aconselho a ouvir lá o Nerdcast, que é bem bacana. E o episódio 494, será que a gente chega lá, gente? Eu já sei desse episódio aí. Nossa. O episódio 494, cujo nome é Desista da Dieta. Então indico a vocês a procurarem lá o Nerdcast e baixarem o episódio 494. E a indicação que eu vou fazer baseada no decorrer desse Bodycast foi a inspiração do Igor aí, ó. E a respeito do que o Igor pode ser um participante invisível que a gente criou aqui e não seja de verdade, mas sim um alter ego de alguém. Então eu vou indicar um filme que mais ou menos isso acontece. Eu não vou falar detalhes demais para não dar spoilers, apesar do filme ser do ano de 1999, que é o Clube da Luta. Sem dor, sem sacrifício, nós não teríamos nada. Eu tentei não pensar nas palavras queimar e carne humana. Essa é a sua dor, essa é a sua mão queimando, tá bem aqui. Puta, esse filme é foda. Muito bom. Assiste lá que você vai lembrar do Igor sendo nosso amigo invisível. Aí você vai entender quando estiver chegando no finalzinho do filme. Mas enfim, por hoje é isso. Todas as indicações já foram indicadas. Que todo mundo tenha uma boa semana. Que o Arnaldo não cague mais nas calças. Não temos mais nada a acrescentar nesse Bodycast de hoje. Espero que tenhamos ajudado aí com as nossas dicas. Espero que vocês não estejam cansados de tanto que eu falei aí, de tanto que vocês vão ouvir a minha voz nesse Bodycast. Prometo que no próximo eu vou falar menos. E é só isso. Tchau. Tchau, galera. Tchau, galera. Beijo. Então vamos lá, vamos falar de coisa séria? Eu sou o Nirlon. Você operou? Você podia estar comendo isso? É um assunto sério, são muitas dúvidas, muitos questionamentos para os recém-operados, né? Nós que somos velhos de guerra temos N perguntas. O papo de hoje vai ser bom. Bianca, o que você tá fazendo? Tô falando com você, palhaço. Bianca, é pra você se apresentar, Bianca. Ô, caralho, não era pra ter a conversa primeiro, aleatória? Pronto, não já é tem um papo aleatório aí, primeiro? Você já tem gravação pro que você quiser fazer. Eu não entendi esse negócio quase que eu desliguei aqui do Homem Invisível, velho. Não entendi esse bagulho do Homem Invisível. No início eu não falei lá, será que você é um amigo imaginário? Eu não entendi por quê.
Não, que eu tava falando que eu falei que você não existe, você não lembra, não? Mas por que você falou que eu acho que eu que criei você na minha mente. Porque você fala as coisas. Porque você é inacreditável, velho. Você é inacreditável. Como assim? Você tem foto com um pônei, velho. É, velho. Caralho, um negócio Relaxa. Nada demais, só zoeira. Aí, galera, eu vou dormir.